Fala, motociclista diferenciado, como é que vocês estão? Começando mais um Tô de Moto Podcast, o podcast diferentão feito para você que gosta do mundo das 2 horas e para você que ainda não gosta, porque a gente vai te convencer. Mais do que falar sobre moto, aqui a gente gosta de colecionar histórias de pessoas que fazem do mundo do motociclismo uma aventura, pessoas que deixam um legado no mundo do motociclismo. Você sabe, você está acostumado já ao Tô de Moto Podcast, mais de 110 conversas. E a tônica é sempre a mesma. Somos um banco biográfico. Aqui você vai escutar as histórias das pessoas para poder se inspirar e talvez se aventurar no mesmo nível ou não. Porque hoje a gente vai para areia, mais uma vez. Coisa que eu não consigo, mas eu vou conseguir, cara. Hoje a gente vai falar de off, mas também vamos falar de vida, de vivência e de experiência, porque eu tô com um cara aqui que foi 5 vezes campeão brasileiro de motocross. É isso aí. Já ouviu, né? Você já sabe quem é? Caio Lopes, por favor, palma aí. Bem-vindo, Caio. Valeu. Boa. Obrigado. Maravilha. O Caio, que é, cara, uma das referências do esporte, uma das referências da categoria, 5 vezes campeão brasileiro. Eu vou deixar ele contar melhor as titulações. A mesma história de sempre. Eu quero que você conheça a história do Caio para poder se inspirar. Antes de começar, já solte aí os patrocinadores, por favor. Se é resistência que você procura, a Saxon entrega. 100% nacional, feita por aventureiros, para aventureiros, alforjes, malas, mochilas, 100% impermeáveis, preparadas para qualquer terreno e para qualquer desafio. Robustez, qualidade do Brasil para o mundo. Saxon. Vurt, uma gigante do setor químico, uma indústria que traz uma série de benefícios para o seu dia a dia enquanto motociclista, como, por exemplo, o reparador de pneus, que é algo que vai te tirar de muito perrengue por aí, o limpa viseira, que é esse produtinho azul aqui que eu adoro, que deixa a viseira completamente limpa, livre de gorduras, isso é muito importante, e o Water Off, que vai trazer uma hidrorrepelência, ou seja, ele tem a capacidade de tirar a água quando você toma aquela chuva na viseira. Isso aqui também é fundamental. Então, Vurt, muito obrigado por estar aqui com a gente e por apostar no Tô de Moto. Vamos lá. Beleza? Ó, aproveita aí, já se inscreva, deixe seu like. Toda vez que você se inscreve, ativa a notificação, o YouTube vai te avisar do próximo episódio. Isso é muito legal, porque você sabe... Aqui é tudo gravado, então você vai receber um e-mail dizendo que o episódio está no ar. Isso é bacana também, além de ajudar a gente com o engajamento aqui no YouTube. Fechou? Caio Lopes. Caio, cara, a gente estava tomando um café aqui, batendo um papo sobre terra. Uhum. E eu estava contando para o Caio justamente a minha dificuldade na terra. Isso vai virar um assunto sério, porque agora eu resolvi que eu vou parar de passar vergonha na terra. É isso aí. E vou investir nesse negócio. E ó, já sentou aqui um monte de gente que domina a terra, cara. Domina, assim, de longe o negócio. Ó, já sentou nessa cadeira o Jean Azevedo. Não preciso nem explicar muito, né? Não. Já sentou o Trinity aqui também, que manja de terra. O que mais? A Moara já teve aqui. A Moara, que é time Kawasaki. Aliás, o Caio é da equipe Kawasaki, é embaixador da marca no Brasil. Já sentou um monte de gente e eu não tomei vergonha. Agora vai ter que ir pra pista, não vai ter jeito. Tomei 2 rola e agora eu vou ter que resolver esse assunto. Não, vamos fazer, é fácil, é fácil. Boa. Parece que é difícil, mas é fácil. Não, eu sempre falo, no começo parece que é difícil, no final parece o começo. Eu sempre digo isso. É quase isso. Eu entendi, entendi. Quase isso. Eu já estou preparando emocionalmente. Psicológico, né? Já. Eu sei que eu vou cair, eu sei que... Ah, mas cair faz parte, normal. É o bom da terra que não vai ficar estragando a moto. Então, Aquele tombinho ou outro dá mesmo. eu tomei um tombo agora recente, que, enfim, e a sensação nunca é boa, né? Uhum. Você vê ali a moto e ela tava com uma velocidadezinha baixa ali, mas a sensação de sair da moto em movimento é um negócio muito esquisito. É que a gente que é do off, isso é normal. Então, pra mim, não. Você entendeu? Ou não é normal, né? Cara, quando eu vi eu saindo da moto, eu falei, morri. Uhum. Eu fiz, puta, morri, cara. Aí, assim, eu aterrisei naquela areia toda fofa, remoída, e eu já levantei rindo. Eu levantei e disse assim, ó, sacode aqui, a moto toda cravada, aí vem um para levantar a moto, vem outro para ajudar, não sei o que lá. Levantei, saiu, deu tudo certo. Mas eu decidi que isso acabou. Isso ficou no passado. Então isso. Hoje eu vou mais aproveitar aqui e beber a história do Caio, para ver se eu me inspiro também, porque eu quero saber o seguinte, como é que começou essa relação com a moto, cara?
Eu trouxe um monte de gente. Ó, o Caio, eu não sei, a gente deve ter um banco de... A gente sempre grava um pouco mais pra frente. A gente deve ter umas 125 entrevistas, 130 talvez. E eu gosto de ouvir o parâmetro de cada um sobre como a moto entrou na história da pessoa. E eu já ouvi de tudo, cara. Eu já ouvi assim... Quando eu tinha 3 anos, meu pai me deu uma moto. 3 anos eu tava comendo barro. 3 anos, sei lá o que eu tava fazendo, cara. E eu fico assim, maravilhado de ver a moto na história da pessoa. Foi assim também na sua? Tipo, na sua família, alguém já tinha esse DNA e carregar a moto e falar, toma uma moto aí. Como é que foi isso aí? Cara, na verdade, não foi nem o motociclismo que entrou na minha vida. A minha vida que entrou no motociclismo, porque começou pelo meu pai. Meu pai sempre gostou de moto, desde novo. Meu pai era do on, da rua, enfim. E aí, com 30 e poucos anos, ele começou a ir pro off, trilhazinha, começou a ir pra pista e eu nasci. Então, o meu primeiro contato com a moto foi na barriga da minha mãe. Porque minha mãe é na garupa dele, então antes de nascer eu já estava em contato com a moto. Tanto que minha mãe conta uma história que ela estava grávida de mim e eles foram, tipo, num passeio assim. E meu pai tava com a moto e falou, não, sobe aí, vamos dar uma voltinha, né, com a moto de cross. E aí meu pai sempre cheio de querer fazer graça com a minha mãe na garupa, foi querer descer um barranco. E aí ela assustou, deu aquele frio na barriga, ela pôs o pé no chão, calçou e meu pai foi sozinho e ela ficou. E ela falou que sentiu um arrepio, assim, um frio na barriga, né? E ela falou que quando eu nasci, quando tava andando de carro, dava aqueles negócios, eu fazia a mesma coisa que ela fez. Então ela falou, provavelmente, por culpa do seu pai, você ficou com isso daí. Memória. Então, é memória. E desde quando eu nasci, sempre foi assim. Meu pai colocava no tanque da moto, desde nenê. Minha mãe conta que eu tava chorando, tipo, pra parar de chorar era só pôr em cima de uma moto, parava na hora. É mesmo? Desde nenezinho. E aí eu comecei a andar de moto, tipo, 1 para 2 anos. Motinha com rodinha, aí já começou a motinha elétrica. Um agora. Eu lembro, cara, que assim, o recorde aqui dessa história é... Eu comecei a andar de moto com 3 anos. Eu falava, pô, 3 anos é muito pouco, né? 1 para 2 anos? Tem vídeo meu no YouTube, cara. Andando com a motinha de rodinha, depois andando com as rodinhas. Eu de fralda em cima da moto. Tem uma manobra que chama neck-neck, né? Que você dá um torto com a moto no ar, tira uma perna e olha pra trás, né? Chama neck-neck essa manobra. E aí tem um vídeo meu, tá no YouTube. Tá lá, Caio Lopes Retrô, eu com a motinha. E meu pai falava, cara, eu nem falava, de fralda. E ele falava, mano, neck-neck. Daí eu tirava a perna e olhava pra trás, assim, pra ele. Então, assim, desde sempre foi na moto. Então, minha primeira... Vamos exibir aqui, ó. Toca aqui no pipe o neck-neck do Caio quando ele tinha 1 ano e eu tava comendo barro. Vai lá, toca aqui. Pronto, cara. Agora, tem aquele momento que a gente claro, a moto invariavelmente entra na vida das pessoas como uma paixão, né? E eu gosto de ouvir também sobre o momento que a pessoa gira a chave e a moto passa a ser uma profissão. Porque muita gente brasileira é apaixonada por moto, você não precisa falar. Somos aí em torno de 40 milhões só de categoria A, fora os que não têm categoria A. Que andam porque andam. Sim. Norte, Nordeste está cheio. Né? Então, o Brasil é uma nação de 2 rodas, o brasileiro é apaixonado por moto. Ponto. Então, muita gente tem o sonho de falar, meu sonho era andar de moto e viver disso. Viver, cara, pagar minhas contas, ganhar dinheiro, patrocínio. Então, quando a gente olha esse 1% do mercado nacional, eu tenho a curiosidade de entender qual foi o momento da virada de chave. E eu já ouvi também aqui todo tipo de história. Tipo, eu era administrador, aí eu trabalhava nos finais de semana, foi virar a chave. Eu era não sei o que lá. O Caio era alguma coisa antes ou o Caio já falou, não, quero saber, eu vou pra moto mesmo, é que se dane essa história. A minha vida sempre foi na moto, sempre. Era moto, bike, o dia inteiro. Então, assim, eu fui crescendo, criança, adolescente, e aí quando vai ficando mais velho, vai começando a pensar no que fazer. E minha mãe sempre fez eu ter um plano B. Então, eu saí da escola, ela fez eu entrar na faculdade, eu sou formado em engenheiro civil. Você é engenheiro civil? Sou. Porra. Eu trabalhei 1 ano na área porque precisava estagiar para se formar, pegar o diploma, mas aí né? Tem tudo a ver. Engenharia é uma coisa que mexe com sujeira, com areia, com não sei o que. Tem tudo a ver, cara. E aí foi indo. Então, acho que a minha virada de chave foi quando eu terminei a faculdade. Porque eu, assim, sempre fiz um dinheiro com a moto, não sustentava, porque meu pai pagava, né, as custas para fazer tudo. Tinha os patrocínios, porque de começo o patrocínio é assim, ele te dá um material para você usar, né? Te dá um ali para você usar, um capacete, uma bota. Então, você vai inibir no custo.
Então foi começando assim. Só que meu pai sempre segurou as pontas, né? Nunca foi muito fácil, mas a gente foi fazendo acontecer. Não, mas peraí, então deixa eu entender. Então, você foi para a faculdade, fez engenharia, terminou engenharia, mas nunca exerceu. Já continuou na moto. Eu nunca parei a moto. Eu trabalhei 1 ano na engenharia, mas sem parar de andar de moto. Beleza. Então vamos voltar um pouquinho. Vamos dar um step back aqui. Então depois que você começou lá com 1, 2, 3 anos, qual foi esse intermeio entre o muito pequenininho e chegar na faculdade? Você tem lá escolas e, enfim, ensino médio e tudo mais. Ali a moto já estava presente com competições? Já, Conta 100%. um pouco dessa... Competições, minha primeira competição tinha 4 anos. Desde aí eu nunca parei. Desde os 4 anos. Então, foi indo competição amador, né? Campeonato regional, fazer um pouco de trilha com meu pai. Sempre vivi na moto, minha vida era moto. E eu sempre gostei muito. Então, meu pai, assim, usava a moto pra me punir, né? Então, quando eu fazia alguma coisa errada, ele falou, não vai andar de moto. Então, eu já, pra ele me controlar ali, pra ir adestrando, né? Ele sempre colocou a moto. Entendi. Começou, daí eu fui corrida e tal, adolescência, campeonato regional. Aí comecei a melhorar, comecei a ganhar os regionais ali. Eu comecei a andar de moto em 98, mais ou menos, 97. Eu comecei a ganhar os regionais, melhorar mesmo, assim, desempenho 2005, 2006 ali. Começou a melhorar, a gente começou a andar todo fim de semana, começou a ficar uma coisa mais séria. Aí comecei a ganhar os títulos regionais. Campeonato Paulista, tinha Copa Verão na época, enfim. E esses campeonatinhos sempre davam dinheiro. Então, adolescente, ali que eu fazia dinheiro. Meu pai segurava as contas, eu ganhava um dinheirinho, pegava, dava uma parte pro meu pai ali para ajudar no combustível e tal, e eu ia me virando com esse dinheiro. E aí foi crescendo, foi melhorando, aí começou a aparecer os apoiozinhos, tal, ganhava um capacete, um conjunto, ia ajudando. Até que começou essa época da faculdade, eu já tinha uns patrocínios melhores, assim, tinha uns que dava até um dinheirinho já, mas não cobria nem as contas ainda, não tava nem empatando. E a gente foi tentando levar. E aí, 2015, que eu comecei a faculdade, não, 2011 eu comecei a faculdade. E aí eu fui levando, já tinha uns patrocíniozinhos e tal, já inibia bastante os custos, eu fazia minha graninha dando aula, premiação de corrida, ganhava uma peça, vendia, ia fazendo brick, né? Fazendo minha graninha pra me manter, morava com meus pais, foi virando. Aí terminei a escola e eu queria muito de fazer dar certo mesmo, virar profissão de viver do negócio 100%, né? Que era entrar numa equipe de fábrica. Que daí você tem tudo que você precisa para ser piloto e mais o seu salário e os bônus. Aí é o que eu considerava virar profissional. Entendi. Então assim, eu já corria no campeonato profissional, mas eu não me considerava profissional porque eu não vivia 100% da moto. Então fui levando a faculdade e a moto junto, deu trabalho, porque principalmente assim, coordenar treino físico, porque motocross tem que treinar muito físico, né? A gente tem um físico de um triatleta, a gente faz natação, bike, corrida a pé, academia. É muito desgastante. Então, manter minha rotina de treino físico, de moto. Aí eu tava estagiando na época, estudar foi uma época assim dura. Dormia 4, 5 horas por dia e... Porque minha mãe sempre falou assim, ó, você quer ser piloto? Beleza, mas você vai ter que ter um plano B. Entendi. Então ela sempre fez eu estudar, eu sempre fiz uns bicozinhos fora, eu tinha patrocínio de uma marca de roupa, aí eu não pegava dinheiro, né? Quando eu fui negociar, eu falei, ó, não lembro na época, acho que era R$1.000 por mês meu salário. Eu falei, ó, ao invés de me dar o salário, eu posso pegar esses R$1.000 em roupa, você me vende no custo? O cara falou, pode ser. Aí eu pegava essa roupa, botava no porta-malas do carro da minha mãe e saia vendendo pros amigos. Então, o 1.000 virava 2.000. Então, sempre fui disso daí. Cheguei a ter uma lojinha de roupa, sempre mexi bem. E aí, quando eu terminei a faculdade em 2015... Não, último ano de faculdade, 2014. Eu já tava meio que desistindo, velho, de virar profissional, porque tava difícil, eu já tava ficando mais velho. Aí chegou a hora, assim, que eu tava no último ano de faculdade, eu tinha que decidir. Falei, cara, tava estagiando, eu falei, não tem como eu terminar a faculdade, ficar tentando a moto e depois tentar voltar. Vai ser muito difícil. Eu vou ter que escolher agora o que eu faço. E aí, pensando o que fazer no futuro, a moto muito difícil, porque na época a mídia não era tão forte. Era assim, você tem que dar resultado para ter patrocínio. Dentro da pista, era isso. Não tinha você criar conteúdo na internet. Então, tava muito difícil. O esporte não era tão grande que nem era hoje. Você tinha pouca vaga. Aí, o Campeonato Brasileiro, não lembro por que deu, a categoria nacional, que tinha na época no Campeonato Brasileiro, ia ser etapa única. E eu já nem tava mais treinando tanto, porque eu tava trabalhando muito, já tinha meio que focado, falei, vou pra engenharia, vou tentar abrir um escritóriozinho e tal. Aí conversei com meu pai, eu falei, vamos fazer isso, a gente anda de fim de semana pra brincar e tudo mais, beleza, desencanamos. Aí a etapa do brasileiro foi única, então assim, quem ganhasse aquela etapa era campeão brasileiro. Meu pai falou, vamos lá pra curtir? Eu falei, vamos. Aí meu pai saiu de casa, tipo, acho que sexta de manhã pra ir pra corrida, e aí eu trabalhei na sexta-feira, fui pra faculdade sexta-noite,
Fui direto para o aeroporto, peguei o avião para ir pra corrida, que a corrida era sábado. Aí, assim, dormi 2 horas e fui pra corrida. E aí eu tava tão nervoso, velho, que eu quase não... Tipo, eu nunca desisti de largar. E esse dia eu tava tão nervoso, acho que de cansado, de ansiedade, eu não tava treinado. E tinha muito cara bom no gate, porque quem ganhasse era campeão brasileiro, todo mundo queria um título. Tinha vários prós na categoria nacional, né? Tem a categoria MX1, MX2 e tinha vários andando na nacional pra ganhar o título. E aí eu tava nervosaço, assim, eu quase desisti daquela corrida, que eu tava reflexo ruim, enfim. No fim das contas, eu larguei de ponta essa corrida, larguei em primeiro, e eu fiquei tão apavorado os caras pularem em cima, me derrubar, que na largada os caras já vêm batendo. Velho, eu lacrei a mão de um tanto de medo, que eu não conseguia nem ver a placa do meu pai, que tem um lugar que chama pit lane, né? Que os mecânicos, no caso era meu pai, ele dá a placa com as informações ali que você precisa saber a corrida. Eu tava tão nervoso que eu passei ali umas 3, 4 voltas sem olhar a placa do meu pai. Nervoso, e eu escutava a moto atrás de mim, tipo, de tanto nervoso que eu tava. Aí chegou uma hora que eu passei, olhei pra placa do meu pai e ele colocou lá assim, ó, mais 30 segundos, que quer dizer que eu abri 30 segundos do segundo colocado. Caraca, Aí que eu caí em mim, coisa, tipo, cara. é muito no motocross. Aí eu olhei e eu falei, muita nossa. coisa. Aí que deu uma baixada na adrena, enfim, consegui vencer, foi meu primeiro título de campeão brasileiro. Do nada, assim. Do nada, eu tava desistindo. Estudei, Por isso que até arrepia, velho. Pra mim, faculdade. Deus faz as coisas tudo no momento certo. E aí eu saí da corrida, tudo feliz, assim, extasiado. E na minha cabeça, assim, nossa, encerrei minha carreira com chave de ouro, né? Eu tava com essa cabeça. Aí cheguei no box, na época o gerente da Honda, o cara tinha a equipe Honda, né? Que gerenciava, veio falar comigo e falou, quem que é você? Quem é você? Foi. Quem é você? Eu sempre tô aqui, só que eu nunca tinha feito um campeonato brasileiro inteiro, né? Que são 10, 11 etapas. Não tinha grana pra isso. Cara, eu sou engenheiro, tava ali. Aí, como era etapa única, eu fui campeão. Só que os caras não me conheciam, porque eu não tinha nome, eu não tinha resultado bom Sim, na categoria claro, MX2 que eu corria na época, e não fazia o campeonato todo. Aí eu falei, eu ando algumas etapas, mas ando lá atrás, fazia tipo assim, 15º, 16º na categoria 250 cilindradas. E aí ele falou, toma meu cartão, você pode segunda-feira lá conversar? Eu falei, sei. Aí segunda-feira meti um atestadinho no trabalho, né? E fui lá na reunião. Aí que foi virar de chave, porque ele fez uma proposta pra mim. Daí ele falou, moto, peça, Equipamento, tudo, montagem, e mais o salário. Estrutura. Falei, é a oportunidade que eu sempre quis, né? Aí eu parei, eu falei pro meu pai, vamos dar uma pensada pra ver? Porque, eu já tava me encaminhando muito pra engenharia, assim, eu já tava trabalhando numa empresa grande e tal. E como eu tinha me formado, eu ia virar engenheiro júnior já. Como é que é o nome do chefe? O Valdir, na época. Seu cara. Valdir. Sabe aquele atestadinha? Ainda Então, bem. mas ele era parceiro. Aí não passou de boa. Tanto que quando eu fui sair, eu fui conversar com ele, e ele falou, não, vai lá, esse é o sonho. Se der errado, você pode voltar com a porta aberta. Então eu saí tranquilo, né? Aí fomos pra casa, daí sentamos, pensamos no que fazer, né? Eu falei, sempre foi meu sonho. Eu falei, vambora, se dá ruim eu volto pra engenharia, volto a vender roupa no porta-mala, não dá nada. E aí que foi a minha virada de chave que eu considero que eu virei profissional, 2015. Aí eu entrei na equipe Honda, e aí eu melhorei muito, assim, mudei da água pro vinho, porque até então eu nunca tinha treinado que não um profissional. Aí eu fui morar lá no sem treinamento, e aí, cara, treinava todo dia, na época era companheiro do Hector, a gente morava junto, né, corre até hoje. E aí mudou minha vida, velho. Aí eu falei, é isso aqui que eu quero. Aí acabou, eu esqueci a engenharia. E aí 2015, 2016 eu fiquei nessa equipe. Só que como eu era muito novo, velho, eu me embaralhei, psicologicamente. Motocross esporte em geral, é muito psicológico. Aí o que era na minha cabeça, assim, quanto mais treinar, mais forte eu sou, melhor eu vou andar. Só que não é bem assim que funciona. Aí eu tive overtraining. Aí, como a minha imunidade estava baixa, a primeira etapa do Campeonato Brasileiro do Arena Cross eu fui muito bem. Fiz segundo no Arena Cross, que é o Campeonato Brasileiro, né? E no motocross, a abertura eu fiz sexto. Porque a primeira bateria eu caí e tal. Enfim, foi um baita resultado. Eu andava lá perto do 20, tava andando já perto do pódio, né? Então foi uma virada de chave muito grande, assim, em 4 meses de treino. Aí eu falei, cara, é isso. Vou continuar amassando de treinar, porque eu vou ser campeão nisso aqui. E não foi o que aconteceu. Daí me deu overtraining. E aí eu comecei a aguentar menos tempo de bateria e eu comecei a colocar mais carga de treino porque eu achei que tava faltando treino. E não era só descansar. Só que não manjava, né? Não tinha ninguém para dar um suporte nesse ponto. Acabei tendo overtraining. Aí baixou a imunidade, fomos para a segunda etapa, que foi no Rio de Janeiro. Eu peguei uma virose. Aí no fim essa virose, não sei se era bactéria, não lembro agora direito, que ficou incubada. Não sei se é assim que fala. Então, como eu continuei com overtraining, treinando, quando baixava a imunidade, ela voltava. Ela aparecia. Aí eu ficava mal, desidratava, diarreia, vômito. E eu fiquei assim o ano todo. Então, 2015 foi um ano muito difícil por causa disso. Começou muito bem, depois do ano eu me rastejei.
Aí, 2016, renovei com a equipe, tentei de novo, mas mesma coisa. Eu melhorei muito, mas eu não conseguia desempenhar o tanto que eu podia porque tava cansado. Simplesmente por causa disso. Mas já andava melhor, tava andando ali sexto, fazia um pódio, quinto, mas não era o que eu buscava, que era ser campeão. E aí, cara, final do ano eu tava assim muito estafado, psicologicamente, fisicamente, aí eu falei, não quero mais. Falei, não era o que eu imaginava, ser pró não é aquele sonho que eu achei, não é um conto de fadas, é muito difícil ser atleta, cara, é muito difícil. Eu ia te perguntar isso, porque o pessoal vê essa coisa de virei profissional, mas não sabe qual é a parte mais difícil, que ninguém imagina. E você está contando isso aqui por trás. É o psicológico, é a cobrança que o atleta se impõe. Isso é uma coisa que a cobrança interna e externa. Porque ali você quer ser campeão. O segundo, o terceiro já não interessa muito. Assim, beleza, é um resultado muito bom, vai te manter. Só que você não quer aquilo. Então, você tem que lidar com medo, com frustração, com lesão, com cobrança sua interna, cobrança externa da equipe, que existe. É um trabalho normal. Você precisa... Você está sendo pago para ganhar. Está sendo pago para ter resultado. É o jogo. Não tem essa. Lógico. Então, não tem mimimi. Aqui, você está sendo pago para ganhar, você tem que ganhar. Não ganhou, por que você não ganhou? Tá faltando suporte? O que é que você tem que melhorar? É assim. É jogo duro. Então, assim, se você não tem um psicológico bom mesmo, o cara ria. Mas aí você teve o overtraining e no final do ano você descobriu que você tinha que descansar. Foi isso? Aí eu desisti. Falei, não quero mais, tô cansado, que tava muito exausto, assim. Falei, vou voltar pra engenharia. Só que Deus coordena tudo, né? E aí eu fui pra engenharia... Você voltou pra engenharia? Mas não pra aquela empresa. Eu falei, vou abrir meu escritório, porque eu sempre gostei de desenhar. E eu falei, queria ser projetista, queria fazer projeto. Então a empresa ia me contratar pra fazer um projeto dentro de uma parte da obra. E aí eu entrei num nicho que eu achei que era pra... Cheguei até a pegar uma obra, mas não toquei, eu devolvi, que era pra adequar uma casa por uma escola da prefeitura, aquelas tipo creche, sabe? Só que, cara, não ia as coisas. Sabe quando não vai? Você faz força e documentação, não sai, o CREA enrolado. Não ia o negócio. Fazendo força e não ia. Aí, na época, uma equipe que ia começar me chamou, que era uma concessionária da Kawasaki, a Rota K. Ô, Caio, eu queria conversar, não sei o quê. Eu falei, não quero mais não parei, tô na engenharia. Não, vamos conversar. Aí, beleza, fui conversar. Aí, na época, a equipe tava começando, então não tinha muito esquema. Era assim, o cara pagava os custos da corrida, você comprava uma moto e te prestava outra. Era isso. Falei, sem chance. Eu falei, eu tô, começando a minha vida do zero financeira, não tenho nenhuma condição de comprar outra moto, eu não tinha mais moto. Falei, não, obrigado, mas não dá. Aí, tá bom. Aí, meu pai voltou a falar com os caras meio por trás, que viu que eu tava, você fica chateado, a vida inteira andando de moto, tava sem andar de moto. Meu pai é outro viciado, né, velho? O bicho é mais viciado que eu. Aí, ele foi e fechou com os caras, sem me falar nada, chegou com a moto em casa lá, que tinha que comprar pra ter outra, ele falou, agora você se vira com a grana pra treinar. Falei, beleza, vambora. Só que daí acontece, se eu entrasse pra engenharia, eu não ia conseguir treinar. Claro, uma coisa... Como que eu vou fazer? Aí eu falei, Deus, ajuda aí, velho. Agora eu preciso arrumar um jeito de ganhar dinheiro. E eu sempre gostei de desenhar. Aí nessa daí apareceu no Facebook uma maquininha de tatuagem pra mim. Aí eu olhei e daí instalou na minha cabeça. Eu falei assim, e se... agora que eu entendi, tem um monte de teste de tatuagem. Agora que você vai entender outra parte que a grande maioria nem sabe disso. Boa. Aí eu falei, e se eu começar a tatuar pra fazer uma graninha... Só pra pagar os meus treinos pra eu conseguir correr. Aí eu pensei, eu não tinha grana, não tinha R$1 na conta, assim. Aí eu tinha 2 bikes pra treinar, uma road e uma mountain bike. Falei, quer saber, vou vender a road porque ela só anda na rua, a mountain bike anda nos dois. Fico com a mountain bike e vendo a road. Vendi por 900 conto a bike, fui lá e comprei um kit de tatuagem. Falei, porque assim, se eu fizer uma tatu por dia, de R$50 por dia, pagava meu treino. Falei, é isso aí, vou fazer uma tatuagenzinha ali, pago meu treino, vou me desenrolando e vambora. Aí eu comecei a treinar em mim. A minha perna foi tudo eu que tatuei. Porque eu falei, pelo menos se der cagada, vai ficar na minha perna, não dos outros, né? E no fim, cara, peguei a mão muito rápido, tatuando uma banquetinha no quarto de casa, assim. Mesmo, aí foi um indicando pro outro, eu cobrava assim, R$20, R$30 pra tatuar. E o trabalho já era bom, pro preço que eu cobrava. Começou a vir muita gente. Aí eu falei, não dá pra colocar gente que eu não conheço dentro do meu quarto pra tatuar. Aí eu fui e aluguei uma salinha, junto com outro camarada que tava começando a tatuar também. E, cara, deslanchou. Daí eu não conhecia o mundo do tatu zero. Eu comecei a tatuar sem conhecer ninguém. Aí que eu fui e falei, deixa eu começar a pesquisar, me aprimorar, porque já tava virando uma grana. Eu lembro até hoje, meu primeiro mês, eu fiz R$1.125. Falei, vou ficar rico. Falei, pronto. Pagava meus treinos e sobrava. Falei, é isso aqui. E eu coordenava a minha agenda, né? Aí, beleza. Aluguei o lugar, comecei a olhar, eu vi que o mundo da tatu tava crescendo muito. Tinha cara andando de Porsche Zero, tatuador, na minha cabeça. Não dava isso. Aí que eu conheci o mundo da tatu, vi que tinha um espaço grande, assim, que era bom. Aí eu comecei. Aí fui fazendo clientela, trabalhando, fui conquistando minhas coisas de novo, consegui comprar um carrinho.
treinando, indo pro brasileiro. Aí foi o meu melhor ano na categoria MX2. Eu cheguei a fazer terceiro, fazia pódio quase toda etapa. Terminei o campeonato em quinto ou em sexto. Foi um baita ano. E o meu companheiro de equipe na época, que era o Machito, também teve um baita ano na categoria principal MX1. E aí a Tatu foi crescendo com um ano, tipo, no final do ano, um colega abriu um estúdio em São Paulo, eu fui trabalhar com ele em São Paulo. Minha carreira da Tatu começou a deslanchar, daí na moto em 2018 a equipe conseguiu apoio da fábrica da Kawasaki, melhorou muito o esquema, daí eu já tinha salário, 2 motos, aí foi meu melhor ano, assim, meu primeiro ano ganhando bem, tendo uma estrutura boa, em paralelo com a Tatu. Então essa vida aí eu levei até 2 anos atrás, treino de moto e tatuagem. Então eu treinava... É recente, então. Eu tatuo até hoje. É que ninguém sabe. É mesmo? Aí eu vou explicar por que eu não conto. Então, aí eu fui levando. A tatu e a moto, a tatu foi crescendo muito, cara. Foi rentabilizando, crescendo, fazendo nome. Então eu treinava todo dia de moto. Acordava 5 da manhã, saía de casa às 6, chegava na pista 7h30, aí treinava das 8 às 11 da manhã, voltava correndo pra casa... Um banho. Tomava um banho, estúdio. Aí trabalhava todo dia, da 1 da tarde às 11, meia-noite. Todo dia. Essa foi minha vida durante 7, 8 anos. Só que daí foi aí que eu consegui, tipo, ir me erguendo, melhorando e tal. Capitalizando. Enfim. E aí as coisas foram crescendo, tanto na moto quanto na tatu. E ali no meados de 2016, 2017, que começou a bombar mais o Instagram. O Instagram acho que começou em 2014 ali, mais ou menos. Começou a bombar, negócio de blogueirinho, não sei o quê. Aí eu comecei a ver uns atletas na gringa usando isso, divulgando. Falei, porra, que massa, né? Eu comecei já a enxergar que o negócio ia crescer. Aí eu comecei a criar conteúdo na internet. Aí na época, porque assim, o motocross, na época era rústico, né? O negócio era rústico. Então quando eu comecei a fazer conteúdo, os caras zoavam, blogueirinho, não sei o quê. Mas como eu tive uma visão sempre de empreendedor, assim, eu vi que o negócio ia ser bom. E eu fui indo. Então desde 2017 ali que eu tô no Instagram, tipo, criando conteúdo e tudo mais. E na Tatu foi a mesma coisa. Fui aplicando a Tatu, os dois foram crescendo. Até que chegou agora... 2 anos atrás eu comecei a diminuir a tatu, porque eu saí do estúdio desse colega, abri um estúdio meu em São Paulo, e diminuí bem, assim, a carga horária na tatu, porque eu comecei a enxergar, assim, que eu já tava no teto. Não tinha mais como escalar na tatuagem. A não ser que eu colocasse mais gente pra trabalhar, mas enfim, eu fiz um estúdio. Você tem um estúdio? Tenho estúdio. É mesmo? Continua, cara? Continua. Eu tatuo 2 vezes na semana. Pô, você nem sabia. Não, por quê? Eu sempre fui um cara de prestar muita atenção nas coisas, no mercado. Tem que ser camaleão, se adequar no mercado, com quem, com a empresa que você está conversando. E eu comecei a buscar empresa grande. Quando eu comecei a melhorar a minha carreira, eu comecei em empresas maiores. Claro. O que acontecia? Quando era uma empresa mais fechada, não era uma empresa tão espojada assim, né, tal, eu sentia que quando eu falava assim, que eu sou piloto de motocross, engenheiro, não sei o que lá, quando eu falava que eu sou tatuador, tirava meu passe. Eu entendi. Eu sentia na hora que baixava o brilho do cara. Entendi. Falar, pô, o cara que não conhece o mercado da tatu, o cara acha que é tipo, pô, é um negócio mais roots, sabe? Que é coisa de doidão, igual antigamente, né? Quando começou mesmo a pegar. Então eu sentia que tirava um pouco, assim, o valor do meu trabalho na moto. Então eu falei, não tem como, vou separar os personagens. Então existe o Lopes Tatu e existe o Caio Lopes da moto. Que eles não se misturam. Então assim, tem cliente meu da tatu que tatua comigo há anos que não sabe que eu sou piloto profissional. E tem galera do motocross que nem imagina que eu sou tatuador também. Cara. Pô, essa história é boa. E aí foi acontecendo, foi dando certo, eu fui diminuindo a tatu depois que eu abri meu estúdio. Hoje eu alugo espaço pro meu estúdio também para outras pessoas tatuarem. E aí fui me colocando, porque eu parei pra pensar, eu falei, ó, eu cheguei num ponto que eu fui levando os dois, trabalhando muito levando os dois. Chegou num ponto que estagnou. Eu falei, ó, daqui pra frente eu não consigo mais levar os dois. Pra mim crescer, um ou outro, eu vou ter que escolher. Lógico. Aí eu parei, cara, fiquei uma semana assim, pedindo pra Deus clarear o que eu fazia, porque assim, a tatu monetizava muito mais que a moto, mas a moto já tava monetizando, se pagando e tudo mais. Só que a tatu monetizava muito mais. Aí eu comecei a pensar o que ia dar pra escalar, a longo prazo, o que eu queria fazer. Pô, enfim, eu me imagino com 50 anos tatuando, 60 anos tatuando, e na moto, eu me imagino andando, dando aula, administrando uma equipe. É possível. Aí eu falei, pô, a minha vida é moto, velho. Não tem como parar com a moto. Se eu parar com a moto, eu vou ficar doente. E os dois eu já não consigo mais levar. Aí eu diminuí a tatu e entrei de cabeça na moto, criação de conteúdo. Aí a tatu hoje eu só mantenho. E a parte de moto começou a crescer muito, que eu comecei a trabalhar em cima do meu nome como atleta, né? Não só mais como resultado dentro da pista. Mas aí você vê como no Brasil, cara, o atleta... ele tem que se virar nos 30, né? Ele tem que ter
talvez esse seja o segredo de muita gente que quer viver de alguma coisa e não tem esse impulso. Porque não é todo mundo que vai ter... como é que eu vou falar isso de um jeito tranquilo? Não é todo mundo que vai conseguir se movimentar para tantos lados ao mesmo tempo, sem estar com aquele lance de eu tô cansado, eu não sei qual que é o caminho. Cara, no fundo, o cara que está se movendo para vários lados, ele elegeu um caminho só e ele enxerga todas as opções como trampolim, como a coisa que banca, como a coisa que melhora para poder chegar no seu objetivo. Cara, que história louca. Demais, cara. Eu nem imaginava aqui. Eu achei que eu tava falando com... Eu já tinha outra visão. Uma coisa que eu faço aqui direto. Eu não gosto de pesquisar muito sobre a vida do convidado. Eu tenho o básico, porque eu tenho genuinamente as reações. É, a verdade. E essa aqui é uma que eu jamais imaginei. Agora, qual que é a parte mais difícil de ser um piloto profissional? Qual que é a parte que você fala assim, cara, isso é difícil? É o treino, é a cobrança mental, é a cobrança física, é um compilado, é um ambiente de competição. Porque eu não fui profissional, nunca, né? Mas na época de escola, de faculdade, eu nadei muito. Ia para muita competição de natação. E eu lembrava que tinha o desempenho, tinha a cobrança em cima, eu cheguei a competir nos jogos estudantis, depois jogos universitários, não existe mais, chamava JUBs. Sim. Enfim. E, cara, cheguei a pegar medalha, tudo. Assim, se eu continuo um pouquinho mais, se eu furo ali, eu ia parar numa seleção juvenil, uma coisa assim, quem sabe, né? Mas também tive um caminho, teve uma hora que eu tive que escolher entre faculdade e não sei o quê, e eu optei pela faculdade. Mas eu lembrava que, na minha época, a principal coisa que mais me incomodava era o ambiente da competição. Não era... A competição em si existe. O cara que tá ali do seu lado falando, oi, tudo bem? Ele quer te ferrar, ele quer te pegar e ele quer ser o primeiro lugar. Tá tudo bem, isso é normal. Mas o ambiente por trás, cara. Uma cobra querendo morder a outra. É hostil, cara. E eu falava, não era a pressão do time, não era a pressão da hora da competição, porque a hora da competição, a resposta é o quanto eu estou treinado. Né? Mas era toda aquela política que envolvia para chegar no momento da competição. É isso? O que você sente? Qual que é o mais difícil? Cara, eu gosto desse ambiente hostil. Eu acredito que hoje eu tenho muito nome no cenário do motocross, off-road, porque eu nunca passei ninguém para trás. Eu nunca pisei em ninguém, eu nunca tentei queimar alguém para pegar um patrocínio de outra pessoa, que já fizeram muito comigo. Eu nunca dei a troca na mesma moeda. Então, assim, para acontecer para mim as coisas que tá acontecendo agora, demorou muito. Mas porque eu sempre trabalhei muito certo. Só que é muito conciso, é uma coisa muito firme. Então, assim, existe esse ambiente hostil, é igual. É um querendo engolir o outro para pegar a vaga do outro. É um querendo ser melhor que o outro. Isso eu acho que não tem problema, é da competição. Eu tenho que querer ser melhor que o outro para ganhar, senão não tenho o que fazer. Mas não vale a pena a todo custo. O que acontece muitas vezes, né? A qualquer custo, o cara quer pegar a direção de uma equipe, quer tomar a vaga de outro piloto, enfim. Mas isso para mim sempre foi muito tranquilo. Assim, eu sempre gostei do ambiente hostil, da porradaria, moto com moto, disputa. Mas para mim sempre dentro da pista, sabe? Então, cara, questão de grana, assim, hoje, né, o decorrer da minha carreira nunca foi um problema, porque assim, faltava, eu dava jeito de arrumar, dava aula, vendia uma peça, patrocínio, eu sempre me virei. Então, eu acho que o mais complicado é lesão. É o mais, assim, que não tem o que você fazer. Tipo, lesionou, acabou, não tem o que fazer. E qual que é o problema? Por exemplo, quando você tá numa crescente na sua carreira, você não tem um nome firme ainda, um nome forte, que o patrocinador vai confiar que você vai voltar da lesão 110% e vai continuar entregando o que o patrocinador, a equipe precisa, a lesão pode acabar com a sua carreira. Porque, por exemplo, você tem uma lesão, você demora ali 4, 5, vamos por uma lesão de joelho que é normal. É 6 meses para voltar a andar. Se você lesionou no começo do ano, você ficou 6 meses sem andar. Você não vai conseguir dar resultado naquela temporada. Se você tá numa crescente, dificilmente a equipe vai renovar com você pro outro ano. Você começa o ano sem patrocínio, você volta tudo para trás. E aí, numa dessa, que acontece com muito atleta, o cara desespera e ele quer mostrar muito resultado, vai e machuca de novo. Aí vai e machuca de novo. E não volta, perde a carreira. Então, pra mim, o mais complicado, que eu sempre tive medo, assim, sempre tentei administrar muito é lesão. E hoje eu tenho muita lesão que me incomoda porque eu voltava rápido. Por exemplo, eu quebrei a tíbia, fíbula, pino, placa, os caramba, 1 mês e meio eu tava correndo. Operei, 1 mês e meio depois da minha cirurgia eu tava correndo de moto. Não tava cicatrizado, o médico não tinha liberado, mas estava lá. Por quê? Eu precisava daquilo.
Eu não podia ficar afastado, eu precisava dar resultado, mostrar, aparecer, para continuar alimentando pro próximo ano, tentar de novo. Porque, cara, para um atleta no motocross, final de ano é uma tristeza. Você faz uma temporada mediana, para renovar patrocínio, cara do céu. Aí o patrocinador tá negociando com outros atletas, tá vendo, estudando. Aí você fica outubro, novembro, Já dezembro, tá aquele medo, né? janeiro, tudo. Aí janeiro já não entrou salário, porque você não renovou com ninguém, já tá sem salário, fevereiro. Às vezes você vai conseguir alguma coisa em março. E às vezes você pega o que sobrou. Você já não conseguiu renovar na mesma quantidade, não conseguiu melhorar o suporte. Então você tem que continuar crescendo com menos suporte, menos dinheiro. Esse é o parto do esporte. Então, eu acho que o que mais pode prejudicar, assim, no esporte, que mais difícil é lesão, velho. É ficar afastado. É ficar afastado. Isso aí pode acabar com a sua carreira em uma lesão. Boa. Ô, Caio, agora vamos lá. Vamos olhar para o cenário do motocross, porque, como você falou, teve aqui o Jacó, da CBM, e ele estava narrando para mim o tamanho do Campeonato Brasileiro de Motocross. Uhum. As etapas. Ele estava falando, cara, hoje é um dos maiores do mundo, É. né, e se brincar é o maior, né, em termos de etapas, de quantidade de provas, enfim. E, cara, tem tudo a ver, né? A gente tem um país que é 80% na malha viária fora da estrada. Uhum. A gente tem um país que ainda não está 100% pavimentado, graças a Deus. Então, o país tem um histórico de terra, de areia, de estradinhas vicinais, enfim. Como é que se enxerga esse momento no motocross? Porque tá bom, o campeonato tá bonito, tá lindo, tá se profissionalizando, as montadoras com estrutura, tudo, mas você enxerga que a gente tem ainda um longo caminho para chegar perto do ideal, ou a gente já tá bem estabelecido e agora é só ir melhorando aos pouquinhos? Como é que você vê o momento do motocross no Brasil? Cara, para um campeonato nacional, a gente tá muito forte. Nosso campeonato tá muito grande. Tem gente que nem sabe do tamanho do campeonato. Eu, por exemplo, Exato. não sei. É agora que o esporte tá começando a furar a bolha, por quê? Tá tendo podcast. Então eu posso vir falar aqui do campeonato e mostrar, te apresentar. Quem tá assistindo vai começar a conhecer o que é. Então, assim, pela ajuda da mídia fechada, né? Mídia de TV, a gente já não tem mais tanto, né? No nosso esporte. Que ajudaria muito. Então, mas a rede social tem ajudado muito a expandir. Então tem muita gente entrando no nosso mercado e se apaixonando. Porque é lindo de ver, cara. Você chega no box do motocross, tem, tipo, montadora que tem 3, 4 carretas gigantescas com moto. Você vê os mecânicos, você pode ver de perto aqui o mecânico trabalhando numa moto que custa 300 mil reais ali, até mais, às vezes. Uma moto de fábrica, que tem muita coisa diferente das motos que vendem. Exato. Então, o esporte tá muito lindo, tá crescendo muito. Se a gente comparar com os outros nacionais, eu acredito que seja um dos maiores do mundo. É o da maior da América Latina, isso é uma certeza, disparado. E hoje eu acredito que tá chegando a ser um dos maiores do mundo, tirando o campeonato mundial, né? Mas falando de um campeonato nacional, é um dos maiores do mundo. Tanto em questão de estrutura, investimento, suporte para piloto, muito piloto. O esporte tá crescendo de novo, né? A gente teve uma queda no esporte, agora tá voltando a crescer. Tantas categorias de base, está dando gate cheio. Então, acho que, assim, de todos os tempos, a gente está no auge do nosso esporte. Os maiores salários de atleta, muito atleta estrangeiro andando aqui, da América Latina. Então, assim, a gente vê os países da América Latina, todos eles querem vir correr no Brasil para ter oportunidade de ter uma equipe, entrar numa equipe no Brasil. Porque é onde vai ter um salário alto, vai ter uma vida boa, com o que você consegue monetizar no esporte. E muito atleta de fora andando aqui. Por exemplo, o Gonderhoff, que está andando aqui, eu não sei se ele foi vice ou terceiro no Campeonato Mundial ano passado, no campeonato, não é uma etapa. No campeonato. E hoje ele escolheu estar no Brasil correndo a temporada toda pela uma equipe da Yamaha. Então você vê a força que está o nosso mercado. E tem vários pilotos estrangeiros. O próprio Enzo Lopes, que hoje é o nosso melhor piloto brasileiro, corria lá fora, hoje ele está correndo de volta aqui no Brasil. Então, assim, o esporte tá no auge. Tô de Moto Podcast, oferecimento Ducati, estilo, performance e emoção em cada curva. Conheça as nossas motos. Repsol, uma das líderes mundiais em óleos e lubrificantes de alta performance, com tecnologia de ponta e inovação constante. A Repsol oferece produtos que garantem máxima proteção e eficiência para o seu motor e uma linha completa de produtos acessórios. Confie em quem entende do assunto. Repsol, a escolha dos apaixonados por performance. Como é que você vê essa questão da oxigenação dos pilotos? Porque um dos segredos para você perpetuar categorias e esportes é você ter oxigenação. Então, categorias de base,
Eu não acompanho muito, mas eu vejo o movimento, provas mirins. Inclusive, agora no Bytes, parece que tem uma prova mirim lá pra molecada. Nossa. Cara, eu acho isso muito legal. Mas eu não tô de perto, né? Uma coisa é você ter campeonatinhos de crianças correndo, equipes, mas você vê os amadores chegando. Tá acontecendo essa oxigenação natural de ver gente interessado, pegar ali a sua motinha, sem equipe mesmo e vir correr. Como é que tá isso? Cara, pra falar a verdade, 80% é isso do esporte. Porque até mais, 90% do esporte é isso. É um amador tentando virar profissional. Porque a elite ali é os 10% que é onde todo mundo quer estar. Que é onde vai ter os maiores salários, suporte de equipe. E, cara, pra você evoluir no esporte, você precisa de investimento. É o que todo mundo quer de uma equipe. Então, cara, o Campeonato Brasileiro hoje tem incentivado muito, tanto que a categoria 50 cilindradas e 65, que é as duas primeiras de entrada, né, que é por idade, os atletas não precisam mais pagar inscrição, então isso já ajuda muito os pais. Legal. Porque, cara, nessa categoria é 100% do investimento dos pais. E é caro. Uma motinha, por exemplo, o ideal é você ter duas motos, uma pra treinar e uma pra correr. E uma motinha hoje, 50 cilindradas, eu acredito que custa ali quase 40 mil reais. Então, é um investimento alto. Mas está crescendo. Um ponto bom que eu vejo do off-road que surgiu no Brasil, o Veloterra, que é um motocross sem salto. Isso eu vi que tá pegando muita galera assim de entrada. O esporte foi crescendo, evoluindo e com isso elitizou demais. Então as motos foram evoluindo, ficando cada vez mais caros, os equipamentos cada vez mais caros. Todo mundo começou a treinar muito mais, é academia, suplementação, é médico. Então acabou elitizando ali o esporte, né? Ficou muito profissional, né? É uma evolução, isso é muito bom. Só que, por outro lado, ficou difícil para quem quer acessar o esporte. Aí eu vejo que o Veloterra se tornou uma porta de entrada. Por quê? As motos de categoria nacionais, ela é feita para uma trilha, um passeio no campo, ali, uma coisa mais tranquila. E a gente é louco, coloca o negócio para pular a rampa de 30 metros de altura. Prepara ali e põe para moer. E eu vejo que o Veloterra tá trazendo muito essa galera, que acaba sendo uma moto mais acessível, que custa, sei lá, 1/3 do preço de uma moto importada. É muito mais barato de manter. Você não precisa treinar tanto quanto um motocross, porque o salto ali interfere muito, né? Então, tanto na categoria de entrada, a CBM tem incentivado a molecada, e o esporte, em geral, com essa criação do Veloterra, também tem incentivado tanto a molecada a começar, quanto a galera mais velha que viu, falou, que negócio louco, quero praticar. É o meu caso. Ter acesso. É o meu caso. Eu sou um roia. É assim, o que eu vejo, né? Tem uma brincadeira entre a galera do off que fala assim, o cara que tem medo do motocross vai pro Veloterra. Mas é uma brincadeira... É o meu caso. E é uma coisa muito boa. O que eu vejo? Por exemplo, você que é do on, não tem base ali do off. É muito difícil você sair e ir pro motocross. É um degrau muito grande do on pro motocross. Eu imagino. Agora, do on pro velo, já tá ali no meio do caminho pro motocross. Entendi. Porque se você aprender a técnica base de se adaptar com a terra, que o negócio, a dificuldade de quem é do on ir pra terra, é que na terra a moto chacoalha o tempo todo. E no on você tá procurando estabilidade o tempo todo. E no cross não tem. É o tempo todo trabalhando com distracionando a traseira, limpando a frente, corrigindo. Então, eu vejo assim, o velo ali é uma porta de entrada pra galera que é ir no moto, sabe? Ou o cara quer dar trilha, quer dar um rolezinho numa pista, já fica mais seguro pra ele. Porque tem essa, né? Tipo, como 90% é o cara que trabalha e vai lá se divertir, o cara não quer se machucar. Então, o cara fica tentando diminuir os riscos. Então, cara... Caso, eu só penso nisso. Exato. Eu falo, eu tenho vontade, mas eu falo, puta, mas eu vou quebrar inteiro nesse negócio. E não tenho mais tempo. É complicado. Na época que eu tava começando a tatuar muito, assim, e o motocross tava virando, eu falo, cara, se eu machucar... Eu pensava nisso, mas essa era a dificuldade. Você não pode deixar o medo tomar conta, senão você não evolui. Você não faz o que tem que ser feito. Então, assim, todo atleta tem medo. A diferença é quem consegue deixar o medo de lado. Consegue administrar o medo. Aí é o cara que consegue ir. Então, assim, eu quebrei quadril, quebrei ombro e continuava tatuando. Por exemplo, o quadril eu não podia sentar. Eu sentava de lado, deixava a perna esticada, operado e tatuando, porque não podia parar. Tá me deixando, assim, animado. Não, acontece. É que, assim, tem o risco da lesão, né? Mas não é desse jeito também. Por exemplo, eu tenho... Já vai passar pano agora. Eu tenho que maquiar, né? Você tem que vir pro cross, hein? Eu tenho 28 anos de carreira. É grave mesmo, eu machuquei 3 ou 4 vezes, assim, coisa cirúrgica. A estatística tá boa. Entendeu? Então, assim, imagina, 28 anos... Tá boa. Treinando praticamente ali 4 vezes na semana, na média. Então é pouco. Se eu for pro velo, já... É mais tranquilo. Tá bom.
É que o Velo, assim, eu acho tranquilo pra quem tá começando. Por quê? O cara que já tá mais profissional e vai pro Velo, ele anda lacrado o tempo todo. Entendi. Só que imagine você andar sempre 100, 130 km por hora com a moto o tempo todo chacoalhando. Não, O risco é muito maior. Não é pra mim. Então, assim, eu vejo assim, o Velo é seguro pra quem tá começando. Eu quero chegar na cachoeira. Exato. Aí, beleza. Agora, a Então, partir de um tá certo tempo, eu acho o motocross mais seguro que o Velo. Entendi. Não, eu vejo um monte de categorias entrando. Vou te falar, não é minha praia, eu não acompanho. E agora eu vou passar a acompanhar porque eu comecei a ter interesse genuíno no negócio. Mas eu vejo, cara, enduro, hard enduro, rally. Agora eu vi um que simula o enduro, tem enduro de regularidade, e tem um agora que simula o enduro. Até um amigo meu falou, pô, você precisa fazer esse, que é muito legal. Parece um enduro, mas não é um enduro. Parece um rally, mas não é um rally. Um sprint enduro, será? Um sprint enduro, acho que é isso, cara. Não, eu corri que a corrida é longa, é 3 horas de corrida direto. Eu não sei, eu só sei doido. que ele falou, cara, isso é muito legal, porque não é um negócio tão agressivo, entendeu? Ele normalmente é feito numa pista de motocross, então eles pegam só um trechinho do motocross, um trechinho do mato e um trechinho meio de reta, assim. Entendi. Então mistura um pouquinho de cada coisa, é divertido, velho. A dinâmica é mais segura. Eu vou te falar, cara, de verdade, é uma sensação que eu tenho, que a gente vai ter uma evolução muito maior nesse sentido, de olhar pro off, de verdade, aqui, do que uma evolução olhando pro on. Porque, assim, no on, a gente tem heróis solitários. Então você tem, o próprio Diogo é um herói solitário. Ele tá lá e ele vai levar um tempo para poder acomodar e chegar a ter resultados que você fale, tipo, você tá me fazendo sonhar. Né? O Eric Granado, são heróis solitários. Sim. Você tem as categorias de on, que, cara, estão consolidadas, o Moto 1000 GP, enfim, são campeonatos bem estabelecidos, tá tudo certo. Mas ainda continuam sendo algo muito distante, muito caro, uma coisa que, cara, é muito difícil. Torna acessível, né? Pro cara que tem o sonho de ser. Você tem uma pista ali, cara, não é toda hora que você pode entrar. O treino no track day, cara, é um negócio que não é fácil. Ponto. Faça uma linha de corte agora. Agora vamos se sujar de barro. Cara, eu tô vendo um fenômeno que eu não sei se é novo, que eu comecei a ouvir falar recente, que são os trilhões. Eu vi vídeo de uns malucos, cara, 100, 200, 300, 1000, 2000 motos. Eu falei, que porra é essa, cara? E eu vi a galera genuinamente se divertindo ali, todo mundo sujo. Você vê que é uma moçada, que é a turma de amigo. E vi uns trilhões muito bem organizados, cara. Você enxerga isso também? Ou só Muito. eu tô viajando? Porque Não. eu vou dizer, o país é um país de 2 rodas, eu não tenho dúvida, mas é um país que tem predileção. Talvez não saiba ainda, que tem uma predileção pelo off. E eu vou apostar numa coisa que o mercado já começa a mostrar. Né? Quando você vê as montadoras virarem as baterias para Big Trails, isso foi um fenômeno de 4, 5 anos atrás. Era Big Trail, pipocando Big Trail. Beleza. Aí você vê as montadoras agora descerem o sarrafo para as Mid Trails. Tá todo mundo lançando 400, 450, 400 e não sei o que lá, 500. Você vê que a categoria de Mid Trail que não existia, ela tá bombando. Motos chegando, montadoras chinesas chegando, montadoras europeias investindo nas Mid Trails. Eu, de novo, olho para aquilo e falo, cara, alguém tá olhando para o mercado do off no Brasil, porque sabe que o mercado do off tem muita possibilidade. Né? Então a gente tem muita possibilidade de turismo rural, turismo de aventura, e tá pensando nisso, cara, porque é muito mais acessível, é muito mais barato. Eu tô viajando ou é essa leitura que eu tô fazendo uma leitura interessante? Não, exatamente isso. Por exemplo, o off, ele sempre teve os trilhões. Só que agora é muito mais organizado, virou um evento estruturado. Tem que nem o Banana Lama, já ouviu falar? Já ouvi falar. Eu vou esse ano, vai ser o primeiro ano. Cara, é o maior encontro de off-road do mundo. Estão esperando 6.000 inscrições esse ano. Cara, aquilo ali é loucura. É loucura. Passando por cima do outro. É doideira. E o negócio, assim, eu ando em tudo, né? Então, eu fui pro MotoGP de Versys, eu tenho umas ZX10, eu tenho umas ZX6, eu sou do Trek, eu vou fazer uma serrinha com os caras. Eu gosto de moto, eu ando. Então, o que eu vejo a diferença, assim, no on pro off, o off, assim, não tem muita... Como pode dizer? Não tem muita... O cara não tá nem aí pra nada, ele só quer ter uma motinha e andar. Então, o cara da trilha, ele compra uma XR 200 de 2 conto. Possibilidade. Monta o negócio, arame e tal, e vai pro rolê. E tá tudo certo. Você vê no mesmo rolê um cara com uma
uma moto de 80, 90, 100 mil reais e o outro com uma moto de 3 mil reais, Eles vão chegar no sorrindo, mesmo lugar. se Eles vão chegar divertindo. em cima, no mesmo E lugar. outra, é tudo amigo, parceiro, um zoando o outro. A vibe é muito diferente. O que eu vejo dos rolês, assim, eu já corri de moto velô, é muito diferente a vibe. Aí o que acontece? O cara, quando ele entra nesse mercado, ele é picado pelo bichinho. Porque é muito divertido. Você se ferra muito, só que é divertido. É o tempo todo rindo, tá todo mundo na mesma. É um negócio muito diferente. Então, normalmente, o cara que compra a moto off ali pra fazer uma trilha, ele se apaixona pelo rolê. Porque é um negócio muito dinâmico, é diferente. E eu acho que esse negócio da Big tá aumentando. Os caras viram que no Brasil é um país que o turismo é muito forte, tem muita serra, muito lugar para você visitar. Começou a crescer muito o mercado, só que eles enxergam também que é um mercado high ticket, né? Uma Big Trail. Então, o que os caras fizeram? Começaram a trazer motos de baixa cilindrada para a galera que tem o sonho de ter uma Big para viajar e tudo mais, ter acesso para fazer parte disso aí também. Eu pensava assim, mas aí depois eu comecei a pensar de uma outra forma. Eu falei, cara, não é isso. Minha percepção. Não porque assim, eu não sei se os caras querem viver de vender moto de alta cilindrada, né? Porque realmente ela tem um custo envolvido. E o país não é um país próspero. Sim. É um país que tem grande dificuldade financeira. Mas, por outro lado, você tem uma quantidade de possibilidade na terra, de estradinhas e tudo mais. E se a gente abastecer a galera, é claro que você vai ter o cara que vai pular da mid para big. Ele vai. Mas a maioria, no volume, a tendência é vender muito. Muito mid-trail. E eu tava olhando os preços, cara. Os preços... vamos lá. Kawasaki. Né? Você tava me contando ali, é que a gente não vai abrir preço. Quando essa entrevista for lá, talvez já tenha. Mas, cara, você me falou o preço? Eu falei, não é possível. Não dá. Se a gente for comparar essa com aquela que eu falei também, você fala, cara, é para incomodar mesmo, muito. É para bater assim. É para pegar aquele cara produtorzinho rural, que tem uma 160 cilindradas. Exato. Aí ele vai olhar e falar assim, mas o preço da minha, eu monto nessa aqui. Muito mais confortável, off, eu vou conseguir andar na estrada, emplacada. Então, vai ganhar muito mercado. Eu acho que isso aí vai... E outra, um cara que tem uma motinha dessa, ele já começa a entrar, por exemplo, se ele tem uma 160 ali de rua normal e usa para... Vai na cidadezinha, volta não sei o quê. Ele faz aquilo. Se ele pega uma moto dessa, ele já muda a cabeça. Então, ele já começa a olhar na internet quem tem a moto igual ele olha os grupos, aí vê os caras que compraram, vão viajar junto, pô, vou viajar. Ele já começa a entrar num outro mundo. Já fica um roiazinho melhor. Exato. Melhorzinho. Então, cara, essa ideia de estar chegando às mid-trail no Brasil vai ser muito bom pro nosso cenário do mundo das duas rodas. Eu acho, cara. E eu acho que, de verdade, eu acho que vai trazer um público para o motocross e para as provas que envolvem off, enduro, rally, enduro de regularidade. Eu acho que vai trazer um público gigantesco. Porque assim, eu compro uma mid e começo a me aventurar na terra, indo ali para o negocinho, eu vou querer compartilhar momentos de esporte que envolvam terra, cara. Isso para mim tá muito claro. Que legal. Eu tenho essa percepção e é claro que eu não vou ficar de fora, né? Porque eu tô fazendo parte, tô vendo essa história mudar, eu falei, cara, é hora de eu me sujar. Exato. Qual que é o erro que trava 90% dos iniciantes? Tô iniciando no motocross, vamos no motocross, já vamos direto pra tua praia. Qual que é o erro que você enxerga ali que trava a galera? Trava assim da galera evoluir? É. Medo. É o medo. Como é que a gente lida com... Com medo? Com medo num esporte, cara, que exige um certo rigor de... Sim. Como é que a gente... Procurar aprendizado. O que falta no Brasil é a cultura do cara procurar alguém pra ensinar ele. Isso é verdade. O que acontece é assim, ó, eu vejo muito, o cara vai no motocross com uma moto zero, 80 mil reais, gasta 30 mil reais de equipamento, aí ele não quer pagar 300 reais um dia de curso. Isso é verdade. Pô, mas qual que é o sentido? Eu já percebo isso há 13 anos. Então, pô, um curso de moto hoje, tipo uma aulinha ali, é muito barato. É 300, 400 reais. Perto do investimento. E outra, não tem como você empurrando a moto. Você tem que ter um carro para transportar. Você vai gastar um valor para ir, pistas, o quê. Então, cara, se você for comparar, é de graça fazer uma aula. É muito barato. E isso que vai te tirar o medo e trazer segurança. Porque o motocross, assim, você só elimina o medo com a confiança. E a confiança você só ganha com o treino. Só que o treino tem que ser elaborado. Por quê? Se você treina e fica errando, você perde a confiança ao invés de ganhar confiança. O que acontece, você ganha medo. Então, quando você aprende da forma certa,
você vai aos poucos, de forma muito mais segura, porque o cara vai falar o que você tem que fazer, e você só vai praticar para aprender aquilo que ele tá ensinando. E aí, quando você faz e acerta, você vê que a moto escorregou e você corrigiu, a moto tá na mão, você vai ganhando confiança. Quanto mais confiança, menos medo. O medo nunca vai passar, só que você se torna confiante para enfrentar. Você olha o negócio, vai dar um medo. Você fala, não, mas aqui faz assim, assim, ó, passei. Então é isso, eu acho que o que mais segura, assim, a galera não querer pagar para aprender. Acho que é o mais... O que eu fico impressionado do motocross, cara, é a relação entre a velocidade colocada e a necessidade do salto, de descolar. Que para mim não faz o menor sentido. Vou te falar, porque eu penso no on, né? E no on eu penso na velocidade e, cara, eu não quero sair do chão em nenhum minuto, porque se eu sair do chão, já era, caiu. Né? Então, se você distracionar um pouquinho, já era. O que eu fico impressionado, sempre me impressionou, foi a velocidade colocada no motocross. Né? Cara, a decolagem e o toque na terra e a manutenção da tração no toque, cara. Como é que você faz para calcular a velocidade certa para dar um salto sem errar? Cara, é o senso. Então... Não, pô, me ajude, cara. Tô É, tentando senso. aprender alguma coisa. Não tem como te falar, tipo, Aí, ó, fodeu. Não, você vai aprender com o senso. Por isso que eu falo, o motocross é hora de voo, você tem que treinar. Então não tem uma receita, assim, eu vou te falar, ó, pra você fazer de forma segura, o pé aqui, a canela é assim, o quadril enquadrado, escápula fechada, cotovelo alto, esse é o posicionamento. Só que você só vai conseguir pular de uma forma segura quando você tiver senso das coisas, quando o sentido estiver mais apurado. Porque a gente não sabe, por exemplo, hoje eu olho uma rampa, eu não sei como eu sei, mas eu sei a velocidade que eu tenho que vir pra pular. Então, por exemplo, eu vou numa pista de motocross, agora o brasileiro que teve uma pista nova, pra mim, eu nunca tinha andado. Na primeira volta eu pulei todos os saltos, perfeito. Salto que nem o de, sei lá, devia ter uns 30 metros, o triplo da chegada. Então eu já sei a marcha que eu tenho que vir, a rotação, quanto de força eu tenho que pôr na moto. E perfeito. Então isso é o sentido que você ganha de tanto treinar. Você começa a perceber o que você precisa para pular. Claro, consigo porque eu tenho técnica, né? Sim, claro. Todo dia eu trabalho para apurar a minha técnica. A gente fala afiar o machado. Então eu sempre trabalho para apurar a minha técnica e a velocidade vem de forma natural. Então tudo tem que acontecer de forma natural, porque no off-road, a maior parte do tempo você não enxerga o que tá acontecendo, você sente. Então, por exemplo, a moto tá embaixo de você e você tá olhando para onde você quer ir. Você não vê se a roda traseira tá se tracionando, você sente que ela tá se tracionando. E esse sentido aqui de sentir as coisas é só o treino que vai te dar. Então, de tanto treinar, quando eu entro numa pista, o motocross é legal por causa disso, né? Cada cidade é um chão. Por exemplo, tem pista que tem 3 tipos de terra, que vai mudar a tração, o jeito que você inclina, o jeito que você acelera, o jeito que você freia. Então, você não vê, você sente. Então, a moto começou a estacionar, você já sente onde você tem que pôr o quadril, onde que você vai botar o equilíbrio na moto, quanto de aceleração. Então, é treino para ganhar sensibilidade. Isso. Enfim, volto a falar. Eu acho muito legal, mas para mim é um negócio muito difícil. Porque eu não consigo pensar de maneira cartesiana na moto perdendo a tração. Toda vez que eu vou pro off, que eu sinto que ela tá perdendo a tração, tudo bem, vai. Eu tive pouquíssimas experiências de off. Na última experiência que eu tive, eu já percebi ela perdendo ali e não me espantei muito. Mas a gente tava num terrão batido, cascalhozinho, nada demais. Né? Quando eu entrei no negócio na caixa de areia, que eu vi a areia subir, eu falei, cara, aí o negócio ficou difícil. Então, essa percepção, cara, para mim é muito difícil. Para fazer essa leitura. Quanto tempo? E aí tem uma coisa que o pessoal não sabe, mas o Caio também ministra aula. Né? Sim. Se quiser chamar o Caio para dar uma aula, como é que funciona? Só chamar no Instagram. Então, normalmente eu faço coaching, né, particular, ou monto turma. Então, é só chamar, a gente conversa, eu posso ir até a sua cidade, ou você vem pra minha. Dependendo da quantidade de gente, eu consigo arrumar moto, se for de longe, ou se, por exemplo, eu sou da rua, quero ter uma experiência off-road, mas eu não tenho moto off-road, não tem problema. Eu arrumo a moto, equipamento, só vem, faz a aula e aprende. Vamos a algumas perguntas aqui que eu sei que eu tenho uma lista de perguntas da audiência em relação ao off. Porque ninguém está pensando, que nem eu, em ir para o motocross. Sim. Ninguém está... Fala, cara, eu não tenho mais idade para ir para o motocross, já era. Eu vou me quebrar inteiro, não quero mais esse negócio não. Né? Eu quero pilotar com segurança, entrar na terra e falar assim... Curtir o rolê. Tanto faz se é chão batido, se vai ter areia, se vai ter pedra solta, tanto faz, eu vou conseguir me virar aqui. Quanto tempo você estima para alguém assim, de média idade,
que nem eu, 45, 50, tiozão. Sim. Agora quero aprender. Quanto tempo você estima que uma pessoa vai gastar para aprender fundamento de off e tudo? Como é que funciona isso? Cara, vai depender assim, ó. Se o cara... Vamos pegar um cara aí de 40 anos. Se o cara nunca andou de moto, é muito mais fácil ensinar ele do que o cara que anda no ON há 30 anos. Por quê? Porque o cara ele sabe como funciona o ON. E o off é completamente o oposto do ON. Você trabalha com a moto distracionando. Então, assim, no seu vai demorar um pouquinho mais. Mas, assim, a primeira aula comigo, eu garanto que você já sai outro piloto. Na hora que você pegar a sua moto para ir no off, por exemplo, tô de Big Trail, eu vou pegar uma estradinha de off, você já vai estar muito mais à vontade. Porque a primeira aula é você entender como você segura na moto no off, porque não é com os braços, é 100% com a perna. A mão tem que estar livre só para dar direção para a moto. De resto, o que fica travado é do quadril para baixo. Então, quando você pega ali o fundamento base do off e você entende que é normal ela sair, então você amplia ali assim o seu senso de poder explorar no off. Por exemplo, no on, sai um pouquinho, você já trava, né? No off, não. Você vai ver que é normal isso. A moto sair ali de baixo, com a técnica que você tá fazendo, não tem problema. Ela vai atravessar, mas ela vai continuar e você não vai cair. Então, assim, a primeira aula já, muda da água pro vinho. Agora, a avançada ali, aí é uma constância. Precisa, por exemplo, pelo menos uma aula por semana. Para você estar sempre em contato, para você aguçar o sentido de sentir o que tá acontecendo embaixo de você. Sentir ela movimentar. Exato. Então, Entendi. é isso que você precisa. Colocar hora de voo para você apurar esse sentido do que tá acontecendo com a moto. Então, hoje, meu sentido é tão apurado de tanto tempo que eu ando, que antes dela começar a escorregar, eu já sei que vai começar a escorregar. Então, o meu corpo já corrige antes dela escorregar. Aí ela não distraciona. Porque no motocross, como distraciona muito, imagine, uma moto de 450 cilindradas pesando 95 quilos. É absurdo. É muito peso potência. Por exemplo, esse fim de semana, como a pista estava mais pesada, porque estava barro, a moto tem tanta força que ela descolou o pneu da roda. Mesmo tendo trava de pneu. Quebrou a trava e a roda ficou girando e o pneu parado. Pra você ter noção, porque é muito forte. Então, a gente tá o tempo todo procurando dar tração pra moto. É isso que é a nossa técnica. É achar o equilíbrio de forças entre a tração que te empurra para trás, ou a frenagem que te empurra para frente, a potência do motor, e colocar toda essa potência no chão. Por isso que tem as eletrônicas que vem evoluindo para te auxiliar, colocar essa potência no chão. Então, a técnica, cada vez mais apurada, você consegue dar mais tração pra moto, ter mais percepção de reagir antes de acontecer algo com a moto. Então, por exemplo, ali eu já sei que vai limpar a frente. Então, você já posiciona, coloca mais pressão na roda da frente para ela tracionar e não distracionar. Então, é isso aí, a hora de voo. Para ir subindo o nível de corrigir a moto, andar mais rápido, se aventurar no motocross, é hora de voo. Mas, por exemplo, uma aula para vocês já vai mudar da água pro vinho. Você já vai sentir muito mais à vontade para andar com sua Big Trail no off. Boa. Aconselho a galera, vamos lá. Quero começar a ir pro off. É claro, você tem uma Big Trail. Eu não aconselho. Eu aconselho você começar de baixo, até para ter essas percepções. Quero começar no off. O que você aconselha? Uma moto que seja emplacada, porque uma moto emplacada a gente sabe que tem uma limitação de off. Você vai ter que fazer alguma preparação mínima ali nela, né? Ou ir, por exemplo, para uma moto de off com um preço mais em conta, que agora a gente tem opções no mercado variadas. Sim. Né? A Kawasaki, inclusive, vindo com opções variadas também. A própria Honda, a própria Yamaha. O que você aconselha pro cara? Pegar uma motinha ali emplacada, que ele possa sair de onde ele está, de repente, talvez esse seja o espírito, né? Pegar uma moto de possibilidade que vai ter menos eletrônica, também vai ter menos potência. Então, o cara está acostumado com uma 1250, 1300 Big Trail. E aí pega uma motinha 200, 300 Sim. E sofre, teoricamente. O que você aconselha? O cara fazer isso ou ele começar já em uma moto preparada para o off, para ele poder curtir? Eu falo isso porque muita gente quer entrar no negócio e tem aquele lance de você comprar a moto e descobrir meses depois e falar, puta, não era essa moto. Eu devia ter comprado uma já assim. Exato. E aí? Cara, o que eu recomendo? Por experiência própria. O cara que ele experimenta o off mesmo de uma forma saudável, por exemplo, vai fazer uma aula comigo, primeiro contato com o off. O cara é picado pelo bichinho, ele se apaixona pelo negócio, ele quer continuar andando, porque é um esporte muito legal. E não é caro para você começar. Muito mais barato que uma Big Trail, Sim. fazer um rolê. Então, pelo histórico que eu vejo da galera, a galera faz um rolê e se apaixona pelo negócio. Porque pelo ambiente, pela facilidade, o acesso é muito mais prático. Então, se você quer evoluir rápido, eu recomendaria já pegar uma moto de off. Então, por exemplo, tem uma Big, quero aprender o off, compra uma nacional, é uma moto de entrada.
Porque você vai ter uma moto específica para aquilo que você tá fazendo e vai te ajudar a crescer muito rápido. E tem a possibilidade de você se inserir também nesse esporte. Ah, pô, tô com a moto, conheci um grupo novo de amigos, vou fazer uma trilha com os amigos. Vai pra trilha fazer um rolê, então te abre mais caminho, você explora muito mais o mundo das duas rodas. E é animal, cara. O cara que tem a oportunidade de ir, ele precisa ir fazer um rolê que é diferente. Assim, tipo um trilhão com os amigos. É muito legal. Agora sim, vai depender do cara. Pô, eu quero uma moto que vai me levar pra qualquer lugar, que eu vou conseguir fazer um rolê no off pra treinar, mas eu consigo usar ela pra ir trabalhar. É uma moto que nem tá chegando agora a Kawasaki, não posso falar muito, mas é uma moto com DNA 100% off-road emplacada. Isso é um brinquedo animal. Por quê? Eu posso usar pra ir trabalhar, ir na academia, buscar a mulher no trabalho, fazer tudo que tem que fazer, e de fim de semana eu posso fazer uma trilha sossegado. Ah, o cara que só tem um modo de off, você consegue acompanhar o cara tranquilo. Ou tô indo viajar, vamos fazer um desvio aqui pra entrar numa cachoeira e tal. Quero andar num veloterrinha ou motocross iniciante, você vai conseguir tranquilo. Então, se você quer ter uma moto pra fazer tudo, essa é a melhor opção. Agora, o cara que anda de big, só quer dar uma especializada ali. Eu recomendaria ou vir, por exemplo, eu consigo uma moto pra você alugar e fazer uma aula, do que colocar a big direto. Porque senão vai demorar muito pra você evoluir. Porque o medo vai estar muito maior do que a confiança. Aí até você conseguir uma confiança com uma big, demora muito mais. Porque, pô, se tombar fica muito mais caro, é muito mais pesada. O tombo pode ser mais pesado. Se tomar um high side, ela vai te jogar, porque a moto é muito mais pesada. Então, aí eu recomendaria, tipo, pegar um professor que vai conseguir te possibilitar uma moto própria de off, porque daí você fica à vontade, não vai ter problema se tomar um tombinho, a moto tombar no chão, é levinha. E acaba acontecendo. Você tá começando ali, vai fazer a curva, dar um tombinho, é normal, você não tem risco de machucar, você vai ter equipado, não vai estragar a moto. E aí você acaba pegando confiança mais fácil. Você toma um tombinho, você vê que não deu nada. Agora você tá de big, toma um tombinho, já quebra a moto, já dá aquela... Dá aquela murchada. Você fala, puta vida, né? Fui lá fazer uma aula, acabou com a minha moto, não vou mais. Então, uma experiência que era pra ser, assim, animal, pra você acessar um novo mundo, acaba sendo uma experiência ruim. Então, acho que é isso, vai depender do que o cara busca. Equipamento. Vamos lá. O que a gente tem que ter de equipamento? Vamos separar em duas partes, tá bom? Vamos falar pro cara que tá chegando no negócio, ele quer se aventurar no off, né? E depois vamos pro motocross, pra galera que tá olhando aí. A galera do motocross já sabe, mas tem muita gente que quer ir pro motocross. Então é legal a gente falar sobre equipamento de segurança também. O que você aconselha? Vamos fazer essas duas partes aqui. Cara, isso é um assunto que é legal abordar, porque o que eu vejo muito? Cara com moto de 100 mil reais andando com um capacete de 200 reais. Ah, não, isso eu vejo também, eu fico louco cara, da vida. Imagina assim, eu tenho um amigo que fala isso, Leandro Silva. Imagine que você soubesse que hoje você tá saindo pro seu rolê e sabe que vai sofrer um acidente. Qual capacete você ia pôr? O Leandro lá do Paraná? O Leandro Silva, Eu tive com ele na África. Ele mesmo, ele tava lá, eu vi, eu acompanhei. É ele. Já chamei ele pra casa, ele só tá sem agenda. Exato, é isso, cara. É tipo, o equipamento é assim, você só tá falando quanto vale a sua saúde. É o que eu falo pros caras, cara, bota no cross, né, no off. Bota, joelheira e capacete, tem que ser o melhor que você consiga comprar. É mandatório, né? É o melhor. Cara, conjunto, aí beleza, uma luva e tal, mas bota, joelheira e capacete tem que ser algo top. Porque, cara, num tombinho vai ficar muito mais caro. Por exemplo, quem é autônomo. Às vezes, cara, você nem caiu, só você bateu o pé no chão, só que tá com uma bota maior que o pé, uma bota muito velha, uma bota que não tem proteção, que ela vai proteger só do vento, de uma terrinha que vai bater nela, você quebra o pé. Aí você vai ficar sem trabalhar, vai te afastar do esporte, todo trauma que você vai ter no negócio. Então não vale a pena, assim. Então, tipo, você investir no equipamento bom, é barato. É barato. Então é o que eu recomendo pra galera. Bota a joelheira e capacete, compra o melhor que você conseguir. E pro motocross? O que a gente tem que colocar mais nessa brincadeira? Motocross, assim... Aí que é o negócio. Ali, o piloto pro, ele tá visando desempenho, ele quer ganhar corrida. Então, várias marcas já fizeram bota, como a Cid. Ela fez a Cid Crosser X. Ela é uma bota que tem uma resistência de proteção, só que ela é uma bota leve. Os caras tiraram o material, então, por exemplo, ela tem um plástico um pouco mais leve e tal, não é uma bota tão parruda quanto a Cid Cross Fire 3 SRS, que já é uma bota muito parruda. É 360 graus protegida com plástico mais grosso e tal, um negócio mais pancada. Aí, como o cara quer mais desempenho, porque tem que levantar a perna, tirar a perna para ter mais agilidade, a Cid fez essa bota, que ela tem um nível de proteção muito alto, só que mais leve. Só que já não protege tanto que nenhuma Cid Crossfire.
Então, assim, no motocross, a gente fica numa linha tênue entre desempenho e proteção. Então, tem muito atleta que acaba pegando uma bota que protege menos da marca que ele tem patrocínio, mas que vai dar mais desempenho. Por exemplo, a gente usa colete, hoje tem os coletes airbags. Na maioria das provas eu não uso colete, porque eu sinto que me incomoda. É certo? Nem um pouco. Se eu tomar um rola, vai doer. A chance de machucar é muito maior. Só que como eu tô mais preocupado com o desempenho que eu vou ter ali naquele momento, eu assumo esse risco. Entende? Por exemplo, eu fui correr o Mundial de Supercross, que é insano, não tem margem de erro. É muita rampa, a moto vai lá pra cima, muito alta, exceção de encaixe. A chance de errar e machucar é muito maior que o motocross. Eu andei sem colete porque eu senti que me incomodava. Me atrapalhava, eu andei sem. Então, assim, o piloto pro, uma boa parte visa mais o desempenho do que proteção. Mas todo mundo anda com joelheira de altíssima qualidade. Eu uso uma pod K8 de fibra de carbono, que tem vários certificados, um sistema fodido para não deixar romper o seu ligamento. Claro que dependendo do impacto vai romper, mas ele inibe muito. Então, joelheira, todo mundo usa a mais top que tem, todo mundo tem patrocínio entre os prós e usa o que tem de melhor. Bota, todo mundo dos pró usa a marca top, só que dentro da marca top tem alguns níveis de bota. Então, normalmente, o cara vê assim o melhor custo-benefício para ele entre desempenho e proteção, sabe? E capacete, a maioria usa o mais top que tem. Não tem muito pra onde correr. Porque o mais top também do capacete, esse é um ponto bom. O mais top é o mais leve, que é fibra de carbono, né? Não sei o que, aliviado. Eu uso capacete que pesa 1,3 kg, se não me engano. É um aeró. Eu uso o aeró. É uma pena de carbono. Então você coloca na cabeça e parece que você não tá sem nada. Só que o nível de proteção é absurdo. E aí, entre os prós, que nem eu, tem alguns que não... Máquina é uma marca criada para motociclistas e por motociclistas. Design minimalista, experimental e às vezes peculiar. A marca é referência na Europa em termos de design, riqueza de materiais e qualidade. Aliás, a gente está aqui com a máquina no nosso cenário. É um equipamento espetacular. E não só jaquetas, como calças, luvas, macacão, bolsas e acessórios. Tudo para deixar o seu momento em cima da moto ainda mais especial e seguro na cidade ou na estrada. Máquina, valeu demais pelo apoio. Obrigadão. Cardo, cara, lado a lado com você na estrada desde 2004. O melhor intercomunicador merece o melhor motociclista. A Cardo foi a primeira empresa a lançar o sistema de intercomunicação, os famosos Scala Rider. E, cara, para você que curte usar isso aqui, não tem melhor. Cardo é Cardo. Cardo é sinal de qualidade, de estabilidade na comunicação. E o mais legal da Cardo é que ela tem um range de produtos gigantesco que vai desde produtos intercomunicadores a partir de R$ 990 até produtos mais específicos que chegam a R$6.000. Para você que anda em ambiente urbano, para você que anda em grupo, para você que curte ir para a estrada com mais gente, esta aqui é a melhor solução. Sem dúvida, é o que eu uso e referencio. Cardo, valeu, muito obrigado, tamo junto. Que não gostam de usar colete. Então, entre os prós que usam capacete? Entre os prós, assim, tipo, todo mundo usa de marca top, só que vai variando ali o modelo da bota que quer usar para dar mais conforto e mais desempenho. E colete, tem assim, a galera que nem eu, que às vezes não usa se a pista dá muita pedrada, eu coloco mais por causa da pedrada. Ou tem a galera que prefere se precaver, só que usa sempre aquele colete o mais slim possível. E algumas marcas que chegaram no Brasil agora tem esses que são bem slim, bem fininho, bem coladinho, não atrapalha nada a mobilidade e tem airbag, só que é mais pesado. Então vai variar, mas todos usam marcas tipo top para garantir proteção. Aproveitando esse negócio aqui, qual que é a parte do corpo que sofre mais no off que ninguém imagina? Tipo assim, você vai volta a falar, né? Então, a gente está falando do motocross, que é altamente especializado, cara, e eu tô aproveitando para pegar a tua experiência do motocross vindo do off. A gente sempre falando com a galera que tá querendo chegar no off agora. Qual que é a parte do corpo que sofre mais? Assim? Tem mais tendência a sofrimento? Cara, por desgaste, coluna. Coluna. Por lesão, joelho. Porque é o que mais bate no chão. Então o cara pega uma geleira lá que não protege direito, tem uma pancada, rompe. Não tem o que fazer. Vai, tipo, aumentando o seu nível de pancada. E tem piloto pro que não usa joelheira, velho. Usa só aqueles casquinhos de bicicleta que prefere, que é 100% desempenho,
não tá ligando muito não, se vai proteger ou não. É o nível pro, velho. O cara faz de tudo pra ser campeão. Então, o que o cara pode fazer, assim, pra aliviar peso, dar mais mobilidade, ele conseguir extravar melhor na moto, executar melhor a técnica, o cara faz. Então, tem cara que nem usa joelheira articulada, velho. Que a gente tem as joelheiras articuladas, elaboradas por médico e tudo mais, que te protege na tranca, né? Pra não ter hiperextensão, não dobrar demais. E tem piloto que Tá nem aí. fala, não gosto de usar, me atrapalha. É mesmo, cara. É assim, o nível pro chega nisso daí. Então, assim, por desgaste a longo prazo, coluna. Você vai pegar os pilotos hoje mais velhos, igual eu, assim, tipo, que 30 anos já é velho no cross, né? Já tá ficando velho. É coluna. Então, eu já fraturei coluna, tem herniazinha de disco. É cuidar pro resto da vida. Porque já... Você tá me dando só, assim, boas notícias. Ah, não, mas é pro resto da vida. É, tipo, é quem... há muito tempo. Ah, entendi. Porque imagina, você salta a 15 metros de altura, por mais que tenha suspensão, tem a inclinação da rampa que vai absorver o impacto, velho, você tá amassando, a gravidade tá o tempo todo fazendo assim com a coluna. Vai entrar na curva, tem buraco, você tá sentado, você fica tomando porrada Tá copiando, o tempo todo. Então, a longo prazo, eu acho que o que mais gasta é coluna. Eu percebo. Enfim, vou te falar. Três rolês que eu fiz de off leve. Off leve, cara, não é nada. Assim, eu terminei todo doído. Eu não sei se é o nível de tensão também, porque não é minha praia. Né? Então eu falei, vixe. Assim, mas eu percebia. E outra coisa que, cara, ficar em pé muito tempo é um negócio... A lombar queima. Chega uma hora que eu falo assim, eu não aguento mais ficar em pé. Pelo amor de Deus, não tem um asfalto, cara. Não, a gente vai pegar um asfalto, daqui a pouco eu falava, cara, pelo amor de Deus, vamos pegar um asfalto. Exatamente isso, velho. O que pega muito, porque assim, no motocross a gente tem que andar muito de pé para absorver melhor os buracos. Claro. Então, só que isso demanda força. E a lombar é um grupo muscular pequeno. Você não tem, por exemplo, perna, é um grupo muscular grande, ele aguenta ficar de pé muito tempo. Agora a coluna não. E outra, você fica meio inclinadinho, né? O motocross a gente é tipo posição de jocker, aqueles caras que correm de cavalo. Então você fica inclinado, o tempo todo a lombar tá tensionada. Por isso que o nosso core tem que ser muito forte, senão você não aguenta. Imagine, uma bateria tem 30 minutos mais 2 voltas. E você ficar... É que quem não é do mundo da moto não tem noção a força que a gente faz pra andar no off. Então assim, quanto mais técnica, menos força você faz. Mas tem que ter muita força pra andar. Eu vou te falar, eu não sou do mundo do off. E nas 3 vezes que eu fui pro off, eu cheguei... Parecia que eu tinha feito uma prova de triatlon. Porque o tempo todo fica tensionado. O tempo todo, tipo, todo o grupo muscular tá tensionado. E vocês, pra segurar a moto daquele jeito, o tempo todo fica tensionado. E o coração fica com o batimento muito alto. Quando a gente tá andando no cross, por exemplo, uma corrida, meu coração já chegou a bater 200, 201. Uma pessoa normal não bate, infarta na hora que der isso daí. Então, o nosso batimento médio na moto vai ficar 180, 185. Então, você imagina, você pegar... Vamos pôr uma corrida a pé, que não vai fazer o esforço do grupo muscular nem perto da moto. Mas tenta correr 30 minutos com o coração a 185. É um negócio, porque daí o organismo não consegue oxigenar a força que o músculo está fazendo. Então fadiga muito. Por isso que eu falo, o cara que corre de moto, ele é um triatleta. Tem que treinar muito para conseguir ter a capacidade de, em um dia, a gente faz um treino livre, um classificatório, cada um de 20 minutos, e aí 2 baterias de 30 minutos mais 2 voltas, que vai dar quase 40 minutos. Então, a gente termina o fim de semana, cara, moído. Mesmo fazendo toda a suplementação assim, eu termino o meu fim de semana a 4 quilos abaixo do meu peso. Puta merda. Isso é uma boa notícia, que eu tô precisando perder a pança. Vai bom, fazer umas 2 etapinhas do brasileiro de motocross ali. Não, eu vou, no máximo, vou cobrir. Bater foto, fazer filmagem. Mas quando eu for pro off, eu achei que vai mudar, porque eu percebi isso. Qual foi a prova mais desafiadora que você já fez? Aquela que você falou assim, cara, essa aqui eu nunca vou esquecer. Minha carreira inteira teve uma que foi 1 ou 2 ou 3, sei lá. Que foram... Agora tá um mó pisca-pisca. Tá, mas tudo bem. é Natal já. Deixa ela aí. Deixa ela aí. É feito, né? É feito. Cara, acho que a mais desafiadora da minha carreira foi o AMA Supercross. Que é o maior campeonato de Supercross do mundo. Que acontece nos Estados Unidos. Eu tive a oportunidade de realizar o sonho de fazer uma temporada inteira lá. E eu acho assim, o primeiro choque foi quando eu cheguei pra treinar. Eu cheguei 2 meses antes da temporada pra fazer a pré-temporada, pra treinar, que eu nunca havia andado Supercross. E quando eu cheguei lá no centro de treinamento que a gente ia treinar e eu vi a pista, eu falei, acho que eu vou embora. E olha que eu sou um cara corajoso, velho. Por quê? O que tinha? É muito difícil. É assim, não tem margem de erro. Por exemplo, o Supercross, ele é uma pista muito menor, que vai ter mais ou menos 600, 700 metros. Muito menor, o motocross é uns 2 km.
E ela é uma pista 100% artificial, então ela tem aquele vai e volta lotado de rampa, não tem uma reta. Então é curva, já entra numa seção de rampa. Entendi. E as rampas são assim. Então, por exemplo, Elas são são 3 feitas caroços assim. Você pra pula do jumpar primeiro... mesmo, tá? Nesse, Pra não cair é, no terceiro. não é uma mesa que você pode ir pulando Entendi. devagarzinho, tal, encaixa, tem margem de erro. Se você bater aqui, acabou. Vai machucar. Não tem como salvar. Se você pula, tipo, a primeira vez você vai pular. Se você passar da recepção, você já vai bater na outra entrada, porque você cai na recepção de um, já começa o outro. Você vai dar na entrada de outro, vai cair e vai machucar. Se você não chegar na distância, vai bater em cima, ela vai virar de frente, você vai cair e vai machucar. Então, assim, a margem de erro é 0. E a hora que você vê a altura da rampa, a distância, tipo, você sai da curva e já tem a rampa. Você não pode errar, não tem como ensaiar, não tem margem de erro. Então, é um negócio assim, se eu errar, vai machucar. E aí, dentro dessa pista, o pior obstáculo que tem no mundo off-road chama os ups, né? Seção de costela. São vários degraus, um atrás do outro, normalmente são 9 a 10 hoje, né, por regra. Só que, cara, ele é muito alto, ele bate mais ou menos assim, batia mais ou menos na minha cintura, e ele é uma coisa pontuda, e entre um e o outro é muito perto. É muito curto. Só que qual que é a técnica do negócio? Tem que bater só na crista dele, aqui na pontinha. Dianteira, traseira. E você vai passando, só que isso muito rápido. Então você tem que fazer esse casalzinho. Qual que é o problema? Se bate a dianteira muito forte e a traseira muito forte, você vai pular uma e vai entrar no buraco. Como o buraco é assim, a moto vai travar, machucou. E é machucado sério. Tipo, vai fraturar. Então não tem margem de erro. Quando eu cheguei lá, eu vi a altura dos negócios, como que era a pista, eu falei, meu Deus. Falei, ferrou. E aí, nesse campeonato, eu tive burnout. Porque a pressão psicológica comigo era tão grande que eu queria desempenhar, aprender, só que o medo era maior e eu ficava brigando com medo na minha cabeça, eu tive burnout, velho. E aí a corrida, a competição mais difícil, né, que é o que você perguntou, foi a primeira etapa do campeonato. Que a hora que eu cheguei lá, o negócio é tudo dentro do estádio, né, nos Estados Unidos. Pega os estádiozão, faz a pista dentro. Quando eu cheguei lá e vi o negócio, era muito pior que as pistas de treino. Tudo novinho, a pista, tudo alto. Eu falei, meu Deus, o que eu me enfiei aqui? E não tem o que você fazer. E pra piorar, por que fica tenso? Você não tem treino livre. Você entra já pro classificatório. E o classificatório são 5 voltas. Só que você não conhece a pista. Você tem que entrar pulando tudo. Então, qual que é o negócio? A gente faz o walk track. Eles liberam por 30 minutos, você entrar na pista a pé, olha a rampa, então você já imagina na cabeça. A gente faz um treino mental. Então, a gente visualiza a pista, decora a pista olhando. E a hora que a gente sai da pista, a gente faz um treino mental. Fecha o olho e fica se imaginando pulando. A aceleração que eu vou fazer, a marcha que eu vou fazer, a rotação da moto, encaixando. Porque a hora que eu chego na pista, minha cabeça tá treinada. Aí eu preciso só adaptar meu corpo. Então, assim, é uma volta, anda, a segunda volta vem pulando tudo. Sem errar, não pode errar, senão tá de fora. E aí ainda você tem que virar rápido pra classificar, pra passar pras próximas fases até chegar no main event. É loucura. Essas seriam uma prova, vamos colocar assim, uma prova que você ainda quer vencer? Tem uma prova que você fala assim, não é essa não, tem essa aqui, que essa aqui é é o meu... Cara, era o sonho vencer, mas ficou inviável. Você tem que, pra você hoje vencer um Supercross, você tem que, desde pequeno, já treinar Supercross, senão você não dá conta de andar rápido. Porque assim, já é difícil você conseguir pular todas as rampas e zerar a pista. Aí, pra subir de nível, é você andar rápido nisso daí. Porque existe uma manobra que chama scrub, que a gente faz. Que é você vir, tipo, com o dobro da velocidade que você precisa para fazer a rampa. Teoricamente, você iria zerar a rampa. Então, você faz uma manobra na saída da rampa que você absorve toda a energia da suspensão, porque a suspensão comprime e ela te joga para cima. Quanto mais rápido você vem, mais comprime, mais ela vai para cima, mais longe você vai. Então, o que a gente faz? A gente vem com o dobro da velocidade para pular essa rampa e quando ela faz esse impacto, a gente faz uma manobra que chama scrub, que a gente absorve essa energia para a moto ir para frente. Então, a gente consegue matar essa altura, a moto vai para frente e encaixa certinho. Só que daí para fazer isso nessa pista, cara, é muito técnico. Então, é muitos anos de treino, feeling. É um negócio assim de outro mundo. Então, os caras que hoje andam na frente do Supercross é alienígena. O feeling que os caras têm é de alienígena. Então, você tem que nascer e começar a treinar para virar um alienígena. Senão, por exemplo, eu fui para lá, eu consegui classificar pro Night Show, que é a corrida noturna. Já entrei pro Main Event, que é a corrida principal. Então, classifiquei entre os 20 melhores do mundo no Supercross. Mas você ser um cara pra ganhar aquilo ali tem que nascer lá, senão não tem o que fazer. Boa. Hoje, no cenário nacional, como é que tá a distribuição dos pilotos? Aqueles que você fala assim, cara, é claro, é difícil. E aí é que tá, beleza, né? É difícil você falar do teu concorrente ali. Mas eu acho muito legal quando eles chegam aqui e falam, cara, tem o fulano que é bom, mandar bem pra caramba, tem o ciclano. Me dá uma aula aqui de como é que tá esse cenário, porque eu, como eu te falei, não manjo nada. Eu conheço o Enzo e conheço o Caio. Acabou. Esse é o meu conhecimento que eu tenho.
O motocross hoje no Brasil tá muito forte. Então, as principais categorias são categoria MX2, que é moto de 250 cilindradas, categoria MX1, que é de 450 cilindradas. Só tem essas duas categorias, ou não? Não, tem mais. Tem mais. Aí, essas são as principais. Aí, depois vem as por idade. Aí, normalmente, o cara que sai da MX1, ele vai pra MX3, que é a categoria a partir de 30 anos. A gente fala, é uma MX1B. Normalmente, é o cara que já passou pela MX1, foi pra MX3 pra continuar a carreira. É o que eu tô fazendo no momento. Então, hoje eu corro na MX2, que é 250 cilindradas, pra brincar com a molecada. E também pra divulgar uma moto a mais da Kawasaki, que é a KX250F. E ando na MX3, que seria a minha categoria por idade, que é pilotos a partir de 33 anos. Que é a sua carreira. É minha categoria esse ano. E a categoria que eu tô disputando e tô liderando. Então, assim, na categoria principal, o piloto mais rápido hoje brasileiro é o Enzo Lopes. E aí, brigando com ele, tem outros 2 estrangeiros, que é o Gonderhoff e o Horebic. Não lembro a nacionalidade deles, mas eram pilotos de mundial. Faziam o campeonato mundial, já disputaram, ganharam o campeonato. Então o nível tá muito alto. E aí dos brasileiros depois vem ali Fábio Santos, Hector Assunção, que são pilotos rápidos. Aí vem esses são pilotos de fábrica, né? Aí vem os pilotos privados, que não tem patrocínio de fábrica, mas estão ali incomodando. Gustavo Pessoa, o Guilherme Bresolin, tem o Fred Spagnol. E entre eles tem vários outros estrangeiros. Tem Paulo Alberto, que é de Portugal. Enfim, outros que vêm de América Latina para disputar. E na minha categoria, meus 2 principais rivais hoje seriam o Diego Henning, que é o segundo colocado no campeonato, e o venezuelano, que é o Badiali. Tem também o G. Ramos, mas ele não vai fazer todas as etapas. Enfim, então assim, tá todo mundo muito treinado. E hoje todo mundo, assim, cuida muito da saúde, se alimenta bem, é treino físico, acerto de moto preparada, tem psicólogo, né? Então o nível tá muito alto. Para eu melhorar, assim, um pelinho, um décimo, meu amigo do céu, é muito trabalho. E acertar a moto, não sei o quê. E às vezes, por exemplo, eu tô treinando, acerto minha moto na minha pista, tá perfeito. Eu chego na pista do brasileiro, a moto tá tudo esquisita. Porque é outra pista, é outro terreno, é outra velocidade, é outra angulação de curva, a moto já ficou tudo esquisita. Temperatura, pressão do ar. Aí tem que mudar a moto inteira. Muda a moto inteira. Entendi. Suspensão, calibragem de pneu, tipo, 1 libra muda muito. Sensacional. Cara, eu só tenho que te agradecer. Pra gente encontrar o Caio nas redes sociais é muito fácil. Ao longo desse episódio, a gente colocou aqui. Vamos colocar de novo no GC? Como é que a gente encontra o Caio no Instagram? Todas as plataformas. Caio Lopes 134. Pronto, fácil. Caio Lopes 134. Para contratar o Caio para fazer uma aula, ficar bom o negócio, vai ser difícil. Nada, eu tenho um esqueminha que da primeira aula você já sai bom. Eu vou ver isso. É isso aí, vamos comprovar. Daqui a pouco você vai saber mais um pouco sobre isso também. E eu vou lá incomodar o Caio. Então, para chamar o Caio direct, já resolve. Direct Instagram já resolve. Mandar tudo lá, o link e tudo mais. É isso aí, por lá a gente já agiliza tudo. Para encontrar o Caio no Campeonato Brasileiro. Eu sei que o campeonato é longo, né? É uma prova atrás da outra, é massacrante o negócio. Como é que a gente vê a tabela das provas, as localidades? Onde que a gente encontra isso? Se você entrar no Instagram, no meu Instagram, se você me acompanhar, eu já vou postando com antecedência onde vai ser a corrida, onde você pode assistir, como que funciona para acessar o evento, os boxes e tudo mais. Mas se você seguir o Instagram do evento, que é MX1 GP Brasil, lá eles colocam tudo. Tem um calendário completo de todas as cidades. A gente vai rodar 10 cidades esse ano, desde o sul ao nordeste. Então dá para você que está assistindo aí, com certeza vai ter uma prova próxima para você acompanhar. Então se você acompanhar o meu Instagram ou do campeonato, lá mostra todas as etapas, o dia que é, os horários das provas. Se quiser assistir online também tem o link, tem todas as informações que precisar. Cara, isso para mim é disruptivo, porque eu nunca fui numa prova de motocross. Minto. Eu lembro quando eu era criança que eu vi uma prova de motocross, mas eu não sei nem o que era. Vai ser algum regional, alguma coisa, né? E assim, não me gerou atrativo nenhum. E eu meio que apaguei o negócio da cabeça. E recentemente eu peguei o link da MX1, recentemente mesmo, final de semana. Sim. Eu tava olhando. E vi que tinha chovido na terra, na pista. Tava lama pra caramba. Tava meio pesada, não sei o quê. E eu fui vendo a estrutura, onde eles mostravam. Porque também eles não mostravam muita coisa. Sim, eles ficam focados mas a pista. Né? E eu falei, cara, peraí, mas esse negócio mudou. Esse negócio aí tem... Tá muito grande. Fica até meu convite pra galera, porque assim, se você gosta de moto, não importa o estilo que seja, on, off, o que for, vale a pena acompanhar uma etapa, porque... Quem tá de fora do nosso nicho nem imagina o tamanho que é o esporte. E como é. Então, assim, é um show, velho. São várias categorias durante o dia.
Todas as categorias são muito disputadas e o motocross é um esporte de contato. Então você vai ver moto batendo com moto. É um negócio eletrizante, o barulho da moto. Então quem gosta desse ambiente, cara, é animal. E fora que assim, a estrutura do evento para receber a galera, hoje você pode visitar o box, olhar de pertinho as carretas, as motos de fábricas, que, cara, é a coisa mais linda do mundo. Você vai olhando cada detalhe, pesa titânio, forjado, é coisa mais linda. Quem gosta do negócio fica deslumbrado. Então, é um evento insano, que são 2 dias de evento, né? As categorias principais normalmente acontecem no domingo, mas tem as categorias mirins... Qualificatória sábado. Exato, e acontece também algumas categorias mirins no sábado. Entendi. Então, cara, é um evento animal para você conhecer. Eu tenho certeza que se você aí de casa for, vai ficar enlouquecido, que é top. Cara, eu imagino que, por exemplo, um movimento bacana seria você pegar a sua moto no ON, Uhum. fazer um passeio até o local da cidade. A galera faz muito. Não é isso? É. Que legal. Cara. Eu me comprometo a fazer uma cobertura de uma prova. Cara, vai que você vai ficar mas impressionado. Aí, eu não sei onde vai ter. Eu vou dar uma pesquisada para ver onde vai ter, para ver se eu me acomodo. Consegue em alguma. E vou em uma fazer uma cobertura oficial Sim. do Tô de Moto. Que a gente tem um quadro chamado Tô de Moto por aí, que eu levo podcast por aí para poder cobrir uma série de coisas. E eu nunca fiz isso, cara. Eu preciso fazer. Tomar vergonha. Não, ia ser massa, velho. Acompanhar uma prova. É legal, a estrutura, assim, tá muito grande. Tipo, as equipes de fábrica tem 3, 4 carretas com aquela estrutura gigante, as motos. Boa. É muito legal, é Boa. muito legal. 2 perguntas para finalizar. Quanto custa uma moto de motocross? Uma moto assim, você fala assim, cara, eu vou para competir esse ano e... Qual que é o investimento? Ó, uma moto de motocross, por exemplo, vou dar exemplo a minha, uma KX 450F. Ela vem pronta para prática, pronta. A única coisa que você vai precisar fazer é ajustar a suspensão para o seu peso, para sua velocidade. Que ela tem, né? Vários ajustes. Fazer saga, enfim. Então, a moto zero hoje vai em torno de 70 mil reais. Mas se você quer uma moto para competir na principal categoria, você vai precisar ter pelo menos aí 2 motos no ano. Então já é 150 mil. E as motos precisam ser pelo menos iguais, as duas, porque não adianta você fazer suspensão e motor de uma moto e a sua de treino ser original. A hora que você montar na outra é completamente outra moto, você não vai ter o feeling dela. Então tem que ser 2 motos iguais. Hoje os pilotos de fábrica tem mais que 2, 4, 5 motos por ano. É mesmo? Porque daí, tipo, deu 20, 30 horas de uso a moto, essa moto passa para treino e coloca uma zero para corrida. Entendi. Deu uma quantidade de hora, a de treino é aposentada, vem a de corrida para treino, põe uma zero para corrida. Pra moto sempre tá zero, impecável, fina e não ter risco de quebra, né? Porque imagina, você tá disputando um campeonato, tem uma quebra da moto que acontece, uma moto para desempenho, né? Não para durar. E a gente usa 100% da moto o tempo todo, assim. Então, imagina, tá na 8ª etapa do campeonato, você líder, a moto quebra, você perde uma etapa, perde o campeonato. Então, tem esse trabalho. Mas, por exemplo, eu quero correr o brasileiro lá. Você vai fazer um investimento na moto ali de preparação de suspensão, setupzinho de motor, você vai gastar mais ou menos uns 30 mil em cima da moto. Com escape. Não. Mas você gasta mais, assim, com revisão da moto do que propriamente com a preparação para você estar no brasileiro. É isso que eu falo, cara, que falta divulgar. Porque não é proibitivo. Entendeu? Não é. Não, mas como não é proibitivo? Cara, vai pra pista. Vai pra pista. É isso, vai não pra precisa. Pista. Faz o cálculo, um joguinho de pneu. Em cada track que você faz, em cada treino, cara, quantos jogos de pneu no final de semana de prova? Vai só olhando pra esse negócio. A equipe de mecânicos, uma série de coisas. Cara, não é. As equipes levam fisioterapeuta, cozinheira, é louco. A galera que é de fora e não conhece o esporte não tem noção. Hoje, no esporte 2 rodas, o motocross é o maior disparado. Eu não tenho medo e nem vergonha nenhuma de assumir as coisas. Sim. Eu nunca dei atenção. Não para dizer porque era melhor, porque era pior. Porque é diferente. Cara, nunca me chamou atenção. Sim. Nunca me chamou atenção. Assim como eu nunca dei atenção para o off, porque minha formação, você já viu aqui, Sim. é uma formação de on. Então, nunca coloquei atenção. Né? E minha formação é de on na pista? Não, porque eu nunca tive o aspecto da competição. É sempre o aspecto, cara, de preservação da vida, de treinamento com pessoas. É isso. Quando eu fiz, que eu falei, cara, eu cheguei aqui nessa cachoeira e eu lembro, eu nunca vou esquecer, eu lembro dessa cachoeira porque eu passei de moto ali embaixo. Quando eu fiz, cara, eu falei, isso aqui é muito legal. É massa, velho. Você acessa lugares que você não imagina. Isso que é legal. É diferente, cara. Por exemplo, na rua. Primeiro, um negócio que eu percebo que tem muito. A galera do off não tem contato com o on.
E a galera do on não tem contato com o off. Isso é cagada. E é isso que eu falo. cagada. Aí o cara fala assim, mas o cara do cross fala, não acho legal o moto velô. Falei, mas você já andou? Não. Falei, então como você não acha legal? Isso é cagada, você não tá na vez. Falei, vai lá ter uma experiência pra você ver. É. Cara, eu sempre fui de tudo. Quando eu andei de moto velô, me apaixonei. Puta rolê da hora. Por exemplo, eu nunca me chamou muita atenção viajar de moto. Uhum. Porque eu sempre fui o cara doideira, adrenalina, saltar, bater com outro cara. Sei. Aí pra mim viajar, na minha cabeça era assim, tipo, entendeu? Aí eu peguei a Versa e falei, eu quero ter essa experiência. Peguei uma Versa 1100 da Cava, fui pro MotoGP. Nossa, que rolê louco, cara. Foi louco mesmo, porque aquela estrada, tem um trecho da estrada que parece off. Aquela, nossa, buraqueira, Só né? buraco. E eu achei louco do rolê porque é outra vibe. Eu fui sozinho. Eu montei na moto, fui sozinho pra ter essa experiência. Eu conheci muita gente. Sentava pra tomar um café, trocava uma ideia, fazia um trecho com essa galera, depois encontrava uma outra galera. Puta, que rolê legal. Conheci muita gente, diverti demais. E é uma vibe diferente. Não, e o oposto é a mesma coisa. Você que gosta de viajar, não sei o que lá. De repente você pegar fazer uma motinha pro off, né? E encontrar uma galera que vai dar um rolê de off. É É diferente. um negócio muito legal. Né? Eu, por exemplo, eu ainda não me vejo entrando no trilhão. Uhum. Eu falo, não, cara, ainda não é pra mim. Eu tô primeiro engatinhando pra ir pro off, pra eu ir. Mas eu preciso achar uma turma que vá pro off, que vá na cachoeira, que vá não sei o quê. Porque já é muito divertido. Vou dar uma dica massa, que muita gente nem sabe que existe. A galera não junta a turma pra ir andar de kart? Uhum. Dá pra juntar a turma para ir fazer uma trilha. Em Atibaia tem uma empresa chamada Mato Dentro, do meu amigo Tatá. Boa. Ele tem lá, nem sei, deve ter umas 30 motos. Você consegue pegar a sua turma e ir lá e andar. Mas eu nunca fiz isso, não tem problema que eles têm instrutor. Então você chega lá, o instrutor vai falar tudo como faz, nananana, e o instrutor vem puxando. Então, mas a galera nunca andou? Vai por uma trilha muito mais tranquila, divertida. A gente já anda mais apegada? Já pega uns morrinhos mais desafiador. E aí tem vários picos que você consegue. Pedra Grande, cachoeira, nanana. E é barato demais. Então, assim, você que nunca teve contato, fica a dica. Linha Atibaia, velho, vai fazer um baita rolê que nem andar de kart. Junta a turma, vamos fazer uma trilha. Você não tem noção que é divertido, velho. É muito massa. Já me deixou animado. É massa. Boa. Caião, obrigado mais uma Nada. vez por ter vindo, cara. É o que eu falo, é uma honra. Esse é o objetivo. Você viu que a gente fala... Eu procuro contar muito mais a sua história, o seu momento, porque, cara, daqui a 5, 10 anos você vai estar assistindo isso aqui falando, olha, eu tinha cabelo. Olha, que louco Exato. esse negócio. E as pessoas passam a conhecer as coisas e as possibilidades. Né? No fundo, o Caio tá na equipe Kawasaki, é um embaixador da marca, corre com a moto da marca, é um cara profissional no assunto, mas é um cara, acessível. Então, se você tem alguma dúvida, chama o Caio lá no direct, que eu tenho certeza que, na medida do possível, Sim. ele vai te ajudar, ele vai, enfim, te esclarecer as coisas. E marque a sua aula também e acompanhe o Campeonato Brasileiro na sua região. Siga lá os Caios. O Caio, novamente, siga lá, tá aqui embaixo. Né? Siga o Caio, acompanhe. É isso aí. Obrigado. Valeu, obrigado pelo espaço, valeu a todo mundo que acompanha aí. Quando tiver outra oportunidade, eu venho de novo. Eu vou fazer diferente. Eu vou dar um jeito de ir até uma prova para acompanhar. Eu não sei, tem alguma prova em São Paulo, assim, mais perto? Esse ano ainda não, mas a final tá em aberto. Sempre a final fica meio aberto, porque os caras vêm onde mas já vai passou colocar. pro São Paulo, então. Já Não, teve... não. A do ano já... não, ainda não. Esse Ainda ano não. não teve São Paulo, então tem a chance da final ser em São Paulo. Mas tem também o Arena Cross, que é um campeonato animal, que vai acontecer a abertura em Indaiatuba, segunda etapa em Jundiaí, a terceira etapa, que é a final, no Festival Interlagos. O ano passado teve. Eu vi. Aham. Eu vi. Então, pronto. Então, temos possibilidades Exato. de acompanhar. Tá bom. Então, fica o convite para você que não tá... Que nem eu, não dá atenção. Vai passar a dar atenção. E eu vou dar um jeito de encontrar. Que eu vou ver se eu encontro. É isso aí, vambora. Fazer uma aula também. Isso já vai rolar. Pronto. Isso vai rolar, que eu tô me preparando psicologicamente para poder ir pra cachoeira agora. Eu tenho um problema, cara. Eu gosto da coisa. Eu mudo a chave completamente. Aham. É um problema meu. Sim. Eu gosto Entra de do cabeça negócio, no rolê ali. Eu entro de cabeça, cara. Eu tô até com medo. Não, você vai gostar. Vai dar bom. Então tá bom. Espero que você tenha gostado desse episódio todo de Moto Podcast. Vai se sujar, rapaz. Pega a sua moto aí, entra no barro aí, liga pro Caio, faz uma aula. Vamos sujar comigo, eu também não sei não. Vamos sujar junto. Vai, vambora. Até o próximo.